Olá, amigo internauta, amiga internauta. Estamos mais uma vez com um episódio no Topo Podcast. Primeiro, agradecer a sua audiência, agradecer as curtidas e pedir para você realmente dar like, nos auxiliar aí. O No Topo está indo de vento em popa, graças a Deus. Um projeto inovador, iniciante ainda, mas com certeza com convidados sempre tão especiais, gabaritados, sempre com ótimos cases para você poder alavancar sua carreira, para você poder ainda ter mais sucesso e inclusive espelhar-se, né, em exemplos que nós trazemos aqui dos mais variados segmentos. E hoje, mais uma vez, não vai ser diferente. Com certeza você vai curtir muito desde já. Quero também registrar o nosso patrocinador master, é com muito carinho, sempre que a gente registra, Melhores Imóveis BNU. Melhores Imóveis BNU é aquele imóvel customizado, é aquele imóvel que serve para você. Eles não possuem uma carteira de imóveis necessariamente, eles vão atrás do que é melhor para você. Mas uma imobiliária diferente, que atua exatamente pensando no cliente, independente da necessidade, independente da localização, independente do que você realmente almeja. Melhores Imóveis você pode seguir no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Abraço muito especial ao Jason, ao Diego, parceiros realmente incondicionais. E o No Topo orgulhosamente usa a estrutura, a sede do Melhores Imóveis para fazer a gravação aí do podcast, inclusive, aos quais nós sempre agradecemos aí a esta companhia. Da mesma forma, também cumprimentar mais uma vez a todos que estão aí, né, sempre nos mandando mensagens. Continue mandando as mensagens, as perguntas para os convidados. Tudo é registrado com muito carinho e também é, né, passado aos convidados aí durante as transmissões. Então, isso também nos auxilia e com certeza cada pergunta, cada mensagem que você nos envia é com muito carinho que a gente recebe e agradece desde já. Olá, Edinho! Fala, Mazinho, fala nossos amigos internautas. Estamos aí com mais um episódio do No Topo. No Topo, que é o seu podcast de empreendedorismo. Nosso objetivo aqui é levar para você as melhores histórias de sucesso dos empreendedores da nossa região. Lembrar você das nossas redes sociais, nosso YouTube, No Topo Oficial Podcast. Siga lá, clica no sininho, curte o vídeo. Isso vai fazer chegar mais longe e fazer a gente conseguir levar mais histórias de sucesso para você. Também estamos no Spotify com No Topo Podcast. Lembrar da agenda, né? Estamos vindo aí do episódio com o Jalmei, episódio fantástico, está disponível. Assista, está fantástico, está emocionante. Hoje nós temos um episódio para lá de especial, vamos anunciar daqui a pouquinho. Na próxima semana, dia 9 de fevereiro, teremos a Thaline, da loja Vida Natural, falando um pouquinho do empreendedorismo de saúde. E também teremos a Cláudia, no dia 16, falando de esporte, né? A Cláudia, que é uma empresária do ramo de futebol. Mas hoje, Mazinho, nós temos um casal fantástico. Um casal diferenciado, que faz sucesso demais aqui na nossa região. Foi unânime quando a gente colocou nas redes sociais que eles viriam. São histórias de encantar, são histórias que motivam. Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui. Seja bem-vinda, Priscila Hermes. Olá, tudo bem? Prazer. Estou muito feliz por estar aqui, pelo convite. Vim conversando com o Vinícius sobre isso, que estar aqui é muito especial, justamente por vocês estarem no começo e por terem nos convidado. A gente se sente muito honrado de fazer parte desse projeto de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Junto com ela está ele que decidiu aparecer agora nos últimos tempos, sempre foi um cérebro por trás dos negócios. A gente vai explorar um pouquinho isso hoje, um pouquinho aí da parte de empreendedorismo, de quem está por trás das câmeras. Seja bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, com a Priscila. Não é meu costume estar aparecendo, né? Mas hoje a gente está aqui quebrando um pouquinho da vergonha e vamos bater um papo bem legal. É isso, Edinho. Hoje, excepcionalmente, inclusive com dois convidados, porque nós não poderíamos abrir mão de nenhum dos dois, o casal realmente é fantástico. Eu queria, Priscila, iniciar com você, então, perguntando um pouquinho da tua história. As pessoas que, porventura, ainda não te conhecem, se situar um pouquinho, como é que vem a Priscila nessa questão da vida, nascida onde, e a tua formação, como é que passa esses primeiros passos de vida aí, para você, evidentemente, chegar onde você chegou? Então, eu sou nascida em Luiz Alves mesmo. Sou de uma família bastante conhecida, uma família bastante trabalhadora, né, que todo mundo conhece na minha cidade. Eu iniciei na minha graduação na FURB, finalizei na FURB e decidi fazer a fisioterapia, que é a minha formação, por conta de um acidente automobilístico que eu sofri. Sofri um acidente de carro em 2011 e esse acidente ele fez com que eu recebesse o diagnóstico de paraplegia. Eu fiquei durante 8 horas sem sentir o movimento das minhas pernas. E por conta desse acidente,
de forma resumida, né, eu depois consegui me reabilitar, não precisei operar, os meus movimentos voltaram. Eu consegui fazer a reabilitação na minha cidade, que na época era bastante difícil, não tinha até então. Então, uma físio que atendia uma vez por semana, conseguiu me atender mais vezes, fiz a reabilitação e voltei a caminhar. E me encantei pela fisioterapia. Até então, eu estava certa de fazer administração. Já tinha, inclusive, feito a parte de vestibular, tudo, decidido que iria. Não sabia da existência da fisioterapia, porque como em Luiz Alves não tem, até então, pelo que eu me lembro, a parte de graduação, eu não tinha muito conhecimento das matérias e de toda a parte do que tinha para eu escolher. Então, quando eu precisei reabilitar, eu decidi pela físio porque eu me encantei. Eu vi ali um propósito muito grande de ajudar o próximo, de conseguir trazer uma nova esperança para aquela pessoa. E eu entrei para a parte da reabilitação ou desportiva, que era o meu encantamento, porque eu sempre fui atleta. Desde novinha eu jogava futsal, apesar de não ter cara, né? Eu jogava futsal em toda a minha vida, desde os meus 6 anos, que foi quando eu perdi meu pai. Fiz a parte de reabilitação, me identifiquei, me inscrevi para físio, passei no vestibular. Até contei essa semana um pouquinho dessa história que poucas pessoas sabiam. Eu não tinha condições de fazer faculdade na época, nem que fosse ADM, nem na parte da saúde, que é um pouco mais cara. A faculdade, na época, ela estava em torno de 1.300, mais ou menos. Eu não tinha essa condição. Me inscrevi e passei para a bolsa 100% por conta da minha nota do Enem e também por conta da renda baixa que a minha família tinha. Em relação à minha mãe, porque como eu não tenho pai, eu não posso contar com o meu padrasto, né? Era voltado para minha mãe. E eu ganhei bolsa 100%, então por isso que eu fui mesmo para a graduação. E eu tinha uma semana de bolsa, uma semana exatamente que eu tinha ganho a bolsa, alguém me denunciou, mandou um e-mail com fotos da minha casa, fotos do carro do meu pai, fotos da minha formatura do terceirão. Eu me senti realmente muito invadida ali, porque eu não acho que aquilo justificava eu perder uma bolsa de estudos. Mas enfim, eu perdi. E é o que eu comentei com as meninas nas redes sociais. Eu podia usar aquilo para desistir de tudo, me achar uma pessoa inválida, uma pessoa que não ia conseguir, que não tinha condições e aceitar aquilo que tinha acontecido, mas eu decidi fazer o oposto. Eu levantei as mangas, achei solução, fiz FIES 100% e continuei. Fiz a minha graduação completa, paga pelo governo até então. Hoje já está pago por mim. Me formei em 2018 e antes de me formar, eu precisei, no último semestre, fazer o estágio obrigatório que eu poderia escolher a região, a área que eu queria atuar. E a minha mãe me incentivava muito, vai para estética, você não vai conseguir ficar fazendo reabilitação muito tempo porque você tem problema na coluna. Eu realmente tenho, não consigo ficar muito tempo em pé. E daí eu pensei, não tem nada a ver comigo, mas vou tentar. Fui fazer um curso na parte de massoterapeuta. Eu tinha pavor de andar de avião. Muito mais se fosse sozinha. E o curso era em Porto Alegre, o que eu queria fazer. O curso, na época, ele custava R$5.000. Eu não tinha condições. A única renda que eu tinha na época, porque como eu não conseguia trabalhar mais pela demanda da faculdade, era fazer fotos para a marca. Então, eu tinha, R$400, R$500 por mês. Não tinha uma renda que me auxiliasse. E o meu maior incentivador está ao meu lado. O Vinícius, já vou chorar agora. O Vinícius, ele depositou toda a confiança dele de empreendedor mesmo, de enxergar em mim um potencial e pagou o meu curso na época. Por isso que quando as pessoas falam, a clínica é da Priscila. Não, a clínica não é da Priscila. A clínica é da Priscila e do Vinícius. Só tem meu nome ali. Mas a clínica não seria Priscila Hermes que é se não tivesse ele por trás de tudo isso. Ele acreditou em mim, pagou meu curso, pagou minha passagem, eu fui. Estava tão nervosa que perdi metade das minhas coisas no aeroporto, que eu fiquei apavorada lá sozinha, não era preparada para aquilo, e comecei a trabalhar no depósito da sala comercial da minha mãe na época. A gente tirou todo o depósito, fez ali a minha salinha, eu tinha uma maca, um pote de creme, um resto de móvel que o meu pai fez, assim, com restos de madeira, e eu lá, atendendo. Eu e o paciente só cabia uma salinha de 6 metros quadrados. Eu atendi ali durante 1 ano, e dali a gente começou a expandir. Através das necessidades, eu comecei a atender um paciente só, e desse um paciente foi para outro, que foi para outro, que foi passando, e assim foi indo. Priscila, só queria pegar esse recorte inicial, quer dizer, assim, de 2 adversidades muito fortes na tua vida, você soube passar por elas e fazer delas pontos positivos, ou seja, inicialmente a questão do teu acidente. Exato. Um diagnóstico extremamente grave, né, uma situação assim, poxa, não dá nem para comentar, de tão improvável. Você se aproxima da fisioterapia a partir de então, quer dizer, supera essa situação, graças a Deus não necessitou nem de cirurgia, mas a fisioterapia lhe auxiliou bastante, você se aproxima dessa área e faz a tua formação. Exato. Né?
Segundo, a tua bolsa de estudos. Ou seja, você precisava naquele momento, era uma bolsa de estudos extremamente importante, você sofre uma denúncia, tem a bolsa cortada, e aí você poderia realmente largar tudo e parar com isso. Você, mais uma vez, resiliente, passa por cima desse problema, assume um financiamento junto ao governo e faz a tua graduação. Exato. Né? E aí vem o terceiro episódio, que é a questão do curso. Quando você não tinha nem perspectiva de fazer o curso, né, vem um apoio, né, que poderia também ser negado naquele momento por N constrangimentos, enfim, ações de momento que a pessoa às vezes não se sente confiável. Você acredita na proposta, vocês realmente formam uma única situação, você vai fazer o curso e começa um casal e ao mesmo tempo um negócio. Exato. Né? Eu acho que é sobre escolhas mesmo, né? Escolhas, é você né? se posicionar e entender qual é o seu propósito e o que você quer. E diante disso, não desistir. É você ser resiliente, é você ser persistente. Foi isso que eu fiz. Assim, eu não tinha certeza do que eu iria conquistar, mas eu sabia onde eu queria estar. Já ao contrário de mim, o Vinícius, ele sempre teve certeza de onde a gente ia chegar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Por exemplo, hoje a gente tem um carro que eu amo, que eu acho que era um carro de sonho, mas eu nunca imaginei que eu ia ter. Ele tinha certeza. Porque ele acreditava muito mais no potencial que nós tínhamos juntos do que eu. Eu só sabia que eu queria, não sabia que eu chegaria ali. E eu acho que a união do meu desejo com a certeza dele e com o posicionamento dele do que fazer no momento certo fez a gente chegar onde a gente está hoje. E eu queria só dar esse destaque inicial, Edinho, já passando de volta para ti, mas acho que isso muito em relação às pessoas, entendeu? Sim. Na questão principalmente, e aí, claro, vamos conversar bastante com o Vinícius, mas nas palavras da Priscila, ele é uma pessoa muito focada. Mas a Priscila na resiliência, na questão da dificuldade extrema de você realmente poder, naquele momento, optar pelo caminho mais óbvio, que é parar, que é realmente seguir o mais óbvio, e ela continuar em frente, tentar driblar, e driblou a dificuldade, senão não chegaria onde chegasse. Então, as pessoas de acreditarem nessa proposta, de entenderem que a dificuldade está aí para todos, e basta, evidentemente, você naquele momento enxergar essa resiliência de alguma forma, ver outros caminhos que não aqueles óbvios de sempre, para poder continuar atrás dos seus sonhos. E além de tudo, né, o acidente fez você ir para fisioterapia. Então, Exato. numa oportunidade, num negócio totalmente negativo, né, numa tragédia, você acabou tendo uma oportunidade que mudou a sua vida ao longo do tempo com a sua dedicação. Então, se não fosse o acidente, você estaria fazendo administração, poderia ter sucesso também, mas seria para um outro lado com certeza. Exato. Não estaria na estética, enfim. Vinícius, como é que foi entrar? Assim, conta um pouquinho de você. A gente já sabe que você não é do ramo de administração por formação, por mais que dá aula disso, né? A gente já viu as lives aí fantásticos, os cursos. Conta um pouquinho, como é que foi esse apoio que você deu para a Priscila? Como é que surgiu isso? Aonde que você criou essa fé que chegou lá e vocês já conquistaram muita coisa juntos, mas o começo era muito nebuloso. Como é que foi isso aí? Conta para nós. Então, eu sou engenheiro naval por formação, né? Quando eu conheci a Priscila, eu trabalhava num estaleiro. E por mais que eu tenha feito engenharia, eu sempre me familiarizei muito pela área da gestão, sempre gostava, me interessei muito pelo tema. E logo que eu entrei no estaleiro, eu não me recordo exatamente o período, mas foi menos de um ano, já assumi cargo de liderança, comecei a fazer coach, fiz algumas especializações em gestão. Então, eu sempre, a partir do momento que eu saí da graduação, eu fui focado na gestão, eu tive muito interesse por isso, me especializei nisso. E a partir do momento que eu estava conversando ali com a Priscila, ela estava nesse período de se formar, se descobrir em qual área trabalhar, por mais que ela estivesse na área da fisioterapia, tem diversas áreas que ela poderia. Sim. E, inclusive, nós levamos em consideração áreas que não envolvessem a fisioterapia, porque, por mais que eu estivesse feliz, eu estava realizado realmente na empresa que eu trabalhava, eu brinco até que foi um tiro no pé, porque em algumas das mentorias ali no coach que a gente fazia, tinha muitos exercícios de propósito e tentar identificar valor, e eu comecei a me sentir incomodado com aquilo, no sentido de que diferença eu estou fazendo na vida das pessoas, né? Talvez eu acho que eu posso, além do negócio, fazer uma diferença, ter um propósito um pouco mais, que fizesse um pouquinho mais de sentido para a minha vida. E aí que entrou essa questão da Priscila, porque desde o início, uma das capacidades que eu identifiquei assim, fora da média nela foi a questão da comunicação. Ela é uma pessoa muito comunicativa, consegue se comunicar muito bem. E a gente conversando, a gente estudou algumas possibilidades, ela tinha o desejo dessa área, fez alguns estágios, alguma coisa nessa área, e surgiu a oportunidade de fazer esse curso. Pensei, olha, eu tenho vontade de empreender de alguma forma. Inicialmente não pensava em sair do ramo da engenharia naval,
mas auxiliá-la, né, em iniciar algum negócio. E ela fez esse primeiro curso, começou a atender e começou a aumentar, o negócio começou a tomar uma proporção diferente. E um dia eu lembro de a gente conversando e eu falei para ela, uma das coisas que mais me incomodava, que eu, por ser familiarizado com essa questão da gestão, minha opinião é que gestão devia estar no colégio, devia ser meta de colégio. Isso não é questão de empreender, é questão de vida, né? Gerir sua própria vida, enfim. Então, assim, eu falei para ela, uma das coisas que me incomoda é as pessoas acharem que gestão é só para grandes empresas, para grandes negócios. Eu trabalhava no estaleiro, que é maior da América Latina, então a gente falava de números expressivos, eram questões expressivas, mas eu comentava para ela, isso a gente pode usar também. Isso, né? Obviamente que simplificando um pouco do modelo, mas a gente pode trazer, não só pode, como deve trazer para dentro dos nossos pequenos negócios. E aí a gente já pode nascer de uma forma diferente. E, mas ficava aquela questão, né? Mas isso será que não é para... isso é para grandes empresas, isso é uma coisa que não é nossa realidade. E eu tinha essa ideia muito firme que não. Que, obviamente, que não é uma certeza de sucesso, mas a gente consegue ter uma probabilidade muito maior quando pensa de forma estratégica, quando organiza muito bem as ideias. E nós começamos a fazer isso, nós começamos a organizar. As pequenas coisas que nós fazíamos era de forma organizada, era de forma planejada. A gente agrega muito o nosso sucesso ao equilíbrio que a gente consegue por ser duas pessoas totalmente diferentes. Então, ela é voadora, ela é corajosa, ela vai para frente, e eu tenho essa questão mais analítica de tentar segurar um pouquinho, vamos planejar um pouquinho aqui, e que eu sozinho também não sairia do lugar. Então, ela me puxa para cima, eu seguro um pouquinho ela, e esse equilíbrio que eu acho que é uma das características que nos fez chegar onde a gente está, e eu acho que é uma das vantagens que a gente tem, porque... Uma das coisas que a gente comenta é duas pessoas com o mesmo ponto de vista não precisam ser duas pessoas, pode ser uma só, né? Verdade. Então, essa diferença eu acho que é algo que agrega pra gente. Então, a gente conversa muito, a gente consegue se expressar muito um com o outro, e esse meio termo eu acho que vem dando certo. Então, assim, a minha vontade foi de sair de algo que era físico para algo que fizesse mais sentido, né? Emocionalmente, que fizesse diferença na vida das pessoas, e hoje eu tenho certeza absoluta que a Priscila, a clínica, o nosso negócio consegue mudar completamente o rumo da vida de algumas pessoas. Sem dúvida, né? Mexe com o ego das pessoas, né? Mexe com a estética, mexe com o bem-estar, enfim. Mas, ô Vinícius, a gente abriu uma caixinha de perguntas esses tempos, uma enquete, na verdade, e todos os nossos seguidores querem empreender, todos, deu 100%. 70% já empreende de alguma forma, 30% ainda não, mas deu 100% que querem empreender. Só que uma das grandes perguntas é quando vira a chave. Né? Porque a Priscila, e a gente vai abordar mais daqui a pouco, ela sempre esteve nesse ramo, ela entrou nisso e foi acelerando. Você não, você era engenheiro naval, trabalhava no estaleiro e começou a acreditar nesse sonho. Mas que hora que vira a chave de não, eu vou largar tudo, vou largar o estaleiro, vou largar a engenharia e vou entrar de cabeça para acelerar esse negócio aqui junto. Como é que faz isso? Dá um frio na barriga? Conta um pouquinho, que essa é a principal dúvida do pessoal. O frio na barriga sempre vai existir. Pronto, nunca ninguém vai estar. Nós não nos sentimos prontos. Hoje nós continuamos não nos sentindo prontos para alguns desafios que a gente vai encarando, mas esse que eu acho que é a grande diversão de empreender. Eu digo diversão porque, obviamente, que a gente também tem que entender que quando a gente fala em empreender, a gente está falando de encarar desafios, a gente está falando de incertezas. Então, empreender não é algo fácil, principalmente no país que a gente vive, que tem algumas barreiras já dispostas ali logo na partida, mas é algo muito gostoso para quem gosta de desafio. E eu acho que quando uma pessoa gosta de desafio, ela não precisa se sentir 100% preparada, porque uma das frases que a gente conversa, às vezes eu cito, quando você está 100% preparado, já é tarde demais. Né? O bonde passou, né? Então, o desafio, ele sempre vai existir, o frio na barriga vai existir. O que você precisa, a minha dica, na verdade, seria, porque eu acho que existem horas ideais para cada tipo de pessoa. A dica que eu dou é quando você sentir confiança suficiente. E como que você vai adquirir essa confiança? É estudando seu negócio. Então, você provavelmente tem uma ideia, se você já não empreende. Se você tem essa ideia, provavelmente você já estudou um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente tenta fazer, né, principalmente com essa mentoria, é isso. Existem muitas ferramentas de gestão
que te fazem modelar o negócio e a partir daquela modelagem te trazer confiança para aí realmente você conseguir empreender. Eu acho que a palavra-chave é confiança. Perfeito. Porque não existe hora certa. A hora é a hora que você se sentir mais confiante. Eu acho que Muita gente perde oportunidade com isso, né? Às vezes tem uma boa ideia, mas não quer arriscar, não quer trocar o certo pelo duvidoso e acaba, às vezes, perdendo uma boa oportunidade, né? Ô Priscila, conta um pouquinho para nós aí como é que foi o começo. Você começou com um outro tipo de empreendimento, né? Você tinha uma loja. Conta pra gente como é que foi esse caminho aí até chegar na Clínica de Estética Priscila Hermes e os mais variados negócios que a gente vai abordar que vocês têm. Então, eu até estava pensando nisso durante a semana, que eu acho que ninguém sabe disso, mas eu acho que eu sempre tive um espírito empreendedor dentro de mim. Porque quando eu morava numa outra casa, que meu pai ainda era vivo, então eu tinha menos de 6 anos de idade, eu fazia desenhos e eu vendia aqueles desenhos. A 20 centavos, 25 centavos, 10 centavos. Eu ficava naqueles livros de desenho, eu botava uma folha sulfite em cima e ficava copiando aquele desenho e vendia para as minhas amiguinhas. Eu tinha uma casinha de boneca, daí eu botava um pedaço de madeira em cima e fazia que era uma loja aquilo. E ia vendendo aqueles desenhos. Eu catava coisas da casa da minha mãe, imagens de santo, que ela é bem religiosa. Enfim, qualquer coisa que tivesse lá que eu via que ela não estava usando muito, eu pegava aquilo e vendia também. Por R$1, R$2. Então, eu acho que isso sempre esteve em mim. O meu primeiro emprego foi como costureira. Até falei esses dias, ninguém acredita nisso. Mas meu primeiro emprego foi como costureira. E tudo que eu fui passando foi me moldando. E serviu de alguma coisa de aprendizado para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Com os meus erros, com os meus acertos, mas foram me moldando. Depois eu fui trabalhar numa agropecuária, na loja Sandra Presentes, trabalhei durante uns 6 meses, fui para uma agropecuária, trabalhei mais durante uns 3 ou 4 anos, e daí surgiu a oportunidade de abrir uma loja com os meus pais. Sempre foi um desejo ter um negócio nosso, né? A loja não era minha, era com os meus pais, eu trabalhava para eles, mas eles pediram para mim o que eu queria e eu decidi uma loja de cosméticos e acessórios porque eu achava que tinha uma área muito grande na cidade que não estava sendo explorada ainda. A gente abriu essa loja, trabalhei com eles durante uns 2 ou 3 anos e depois eu não consegui mais dar continuidade por conta da graduação, que foi quando eu abri naquela loja, no depósito daquela loja, o meu primeiro espaço. E daquele espaço de 6 metros quadrados, a gente foi para um de 15 no mesmo local, a gente só quebrou a parede e ampliou um pouquinho. Do de 15, a gente foi para que a gente está hoje, de 120 e poucos em Luiz Alves, e abrimos uma nova em Balneário ano passado, de 130 e poucos. 200, não lembro. Então, a clínica nasceu dentro da loja no começo. Então, virou mais um serviço de dentro da loja e depois tomou conta da loja, né? Você acabou até vendendo a loja, né? Sim, a gente vendeu. Inicialmente, eu fui pelo tentar mesmo para sentir, porque quando eu decidi ir para a área da estética, que eu falei, não, eu vou abrir algo aqui, eu não tive apoio nem da minha mãe, na verdade. Não pelo lado ruim. Uhum. Ela tinha medo, ela queria me proteger. A gente está numa cidade pequena, não se falava muito em estética. Então, de todas as pessoas que eu conversava sobre isso, me diziam que não tinha campo para aquilo ali na cidade. Eu tinha medo, obviamente, eu não tinha dinheiro, eu estava arriscando tudo que eu tinha, estava fazendo empréstimo, então precisava dar certo. E foi nessa parte que o Vinícius entrou, fazendo todos os cálculos possíveis para ver o que dava e o que não dava. E quando ele veio trabalhar comigo, foi realmente por conta dessa necessidade de ter ele me auxiliando. Mas antes de ele aceitar isso, a gente fez um pacto de que ele só sairia quando eu conseguisse faturar o que ele faturava na empresa dele, que ele trabalhava como funcionário, né? Então, ele realmente saiu quando a gente teve segurança para ele sair. A gente não arriscou tudo. Eu vou jogar pro alto e vou ver o que vai dar. Não, foi planejado. E foi quando começou realmente a dar certo. Acho que essa etapa é muito importante dar uma ressaltada, né, Edinho? Você fala ali, Priscila, jogar tudo pro alto. As pessoas às vezes se perdem um pouquinho nisso, Vinícius. Você estava ali colocando no virar a chave, que é muito importante essa etapa realmente, é um momento divisor de águas na vida das pessoas, mas também tem que ter esse cuidado, quer dizer, poxa, jogar tudo pro alto, que a pessoa, de repente, tudo aquilo que ela conquistou com tanta dificuldade, daqui a pouco ela perde a chance de ser empreendedora, ela perde os bens que ela adquiriu e acaba endividada ainda por cima. Então, muitos correm dessa palavra empreendedorismo por um momento, talvez infeliz, exatamente dessa envergadura. Então, eu acho que era até importante, Vinícius, como é que vem essa dobradinha com a Priscila nesse momento tão chave e essa linha de raciocínio que vocês tiveram juntos e você se mantém no teu emprego até poder realmente migrar para cá totalmente. Explica um pouquinho desses bastidores entre vocês, porque realmente isso é uma dúvida muito recorrente das pessoas, como fazer para, claro, sempre vai ter o risco, mas para diminuí-lo consideravelmente.
Uma das coisas que eu acho muito importante pegar o gancho do que você falou é que empreender não é necessariamente uma qualidade que todo mundo precisa ter. Não é, a gente costuma rotular muito em certo e errado. E não existe certo e errado. Então, assim, não há nada de mal e você pode, às vezes, ser muito bem sucedido dentro de uma empresa. Então, você querer sair e abrir a sua empresa não é uma obrigação das pessoas. Porque hoje está muito em alta, todo mundo falando em empreender. Muita gente, às vezes, usando essa expressão, jogando tudo pro alto e querendo empreender, como se fosse uma aventura sem medir algumas consequências. Perfeito. E a gente tem consequências na vida, como você falou, às vezes pode ficar endividado, enfim, e não tem nada de errado, e é uma grande oportunidade, às vezes, as pessoas traçarem um caminho dentro de algumas empresas, né? Muitas pessoas são muito bem-sucedidas dentro de algumas empresas. Então, não necessariamente o mundo não existiria se todo mundo quisesse empreender ao mesmo tempo. Exato, perfeito. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, sim, você quer empreender, sim, você tem esse espírito, você gosta desse desafio, você se motiva com isso. Ótimo, muito legal. Primeira coisa que eu recomendo é planeje. Tenha segurança do que você vai fazer. Como eu falei, monte um modelo de negócio, pense um pouquinho mais detalhadamente nos passos. Existem várias ferramentas disponíveis. O Sebrae tem muita coisa gratuita no Sebrae, e-books, livros que você pode devorar e conseguir montar. E é didático, é muito bom de você montar o seu próprio negócio, porque esse processo de montar o seu próprio modelo de negócio é interessante. Para vocês terem uma ideia, eu acho que a gente, assim, pensando por cima, a gente deve ter implementado uns 20% dos modelos de negócio que nós criamos. Porque às vezes você tem uma ideia, você está empolgado com aquilo, só que a hora que você vai colocar no papel, que você vai estruturar, você vê que talvez aquilo já começa a não fazer tanto sentido, ou já não é tão viável. Então, assim, esse exercício de modelar, de planejar, de criar um modelo de negócio e planejar o seu negócio, às vezes te faz perceber que, esse negócio ainda não está pronto, talvez não seja a hora, ou talvez esse modelo de negócio não é ideal para você. Eu, durante um ano passado, eu acho que eu devo ter elaborado uns 7 ou 8 modelos de negócio, e um deles a gente viu viabilidade e ele foi para frente. Então, assim, existe esse cuidado que eu acho que é importante. A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Obviamente que pessoas, às vezes mais jovens, que nem a gente, que não tem ninguém que dependa da gente, tem uma facilidade um pouco maior. Sim. Mas principalmente para quem tem dependentes, alguma coisa assim, precisa ser uma decisão muito bem pensada, né? Então, é algo bom, sim, precisa de coragem, mas nada que um planejamento não auxilie nessa tomada de decisão. Não, muito legal. E falando em decisão, Priscila, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho, porque aí também é uma grande dificuldade quando você decide ampliar. Você saiu de um espaço pequenininho, começou com 6 metros, virou 15, fez um espaço lindo de 120 metros quadrados, né? Você comentou em Luiz Alves. Como é que foi isso? Assim, primeiro, o investimento muito mais alto, né? Então, muita empresa acaba até quebrando com esse passo quando não é bem planejado. E até, acho que o público-alvo, porque antes era um tipo de espaço. E hoje ficou um espaço fantástico, muito bem, muito requintado. Conta um pouquinho como é que foi essa decisão. Então, na realidade, o nosso desejo lá atrás já era ter aberto em Balneário. Mas a gente fez os passos que a gente sabia que precisava fazer e dar para conseguir chegar em Balneário. Foi tudo muito pensado. Em 2018, o nosso desejo já era ter aberto ali. Só que a gente não viu... Aliás, a gente viu que não daria certo de primeiro momento, porque eu precisaria estruturar o meu nome, principalmente. As pessoas precisariam me conhecer. Então, a gente decidiu abrir do pequeno e ir evoluindo aos poucos. E a gente foi anualmente evoluindo, né? De 2018 para 2019, dos 6 metros para os 15, depois dos 15 para os 120 em Luiz Alves, dos 120, agora eu não sei quantos metros quadrados mas é mais de 120 em Balneário. Que ela é 2 andares, que ela é exatamente do jeito que eu queria, como a de Luiz Alves também é. E eu acho que o grande segredo nisso tudo está no planejamento. Porque se nós tivéssemos só sonhado e feito tudo às cegas, certamente não teria dado resultado. A gente soube dar os passos conforme o tamanho da perna, como se diz, né? Então, quando a gente foi para a unidade nova em Luiz Alves, a gente tinha muito bem estruturado por que nós estávamos indo, qual era a necessidade do nosso público, e que mesmo ampliando e fazendo algo mais requintado, como você falou, nós tínhamos que ter cuidado para não afetar o público que nós já tínhamos também. Porque não é simplesmente você abrir e abandonar o público que você já atende, né? Que fez você chegar até lá.
Exatamente. Eu tenho pacientes ainda hoje que são pacientes, por exemplo, de spa detox, que é um procedimento que nós temos na clínica, que são pacientes que vão para a clínica com terra embaixo dos dedos. E eu amo esses meus pacientes. São pacientes que eu sento, que eu converso, que eu tenho um carinho gigante, porque são os meus pacientes que estavam comigo sentado num banquinho duro lá atrás, encostado com as costas na parede, que não era confortável, mas que acreditaram em mim lá atrás. E que se hoje eles estão comigo é porque com certeza eu exerci um trabalho bem feito que fez eles continuarem, porque lá eles não tinham o conforto que eles têm hoje na minha clínica. Então eu acho que é os detalhes, sabe? Não é uma coisa ou outra. É a junção de tudo, muito bem pensado, muito bem calculado, muito bem monitorado através das planilhas, para que você dê o passo realmente correto, para que não haja nenhum equívoco aí no meio. O Jalmei, quando comentou, né, Mazinha, ele falou que às vezes o erro é você abriu uma, tá dando certo, 3 meses que abre outra, e você se empolga e de repente o tombo vem tão grande que tu afeta até a primeira, e aí acaba perdendo às vezes tudo. Ô Vinícius, e aí como é que foi? Conta pra gente. A Priscila é muito conhecida em Luiz Alves. Luiz Alves é uma cidade bem pequena, tem 11, 12 mil habitantes, e a Priscila estava muito famosa. Como é que é ir para Balneário Camboriú, uma cidade aí de 150 mil habitantes, onde a Priscila não era residente, onde ela não era tão famosa, e fazer um empreendimento lá? Como é que foi essa decisão? A gente tinha essa vontade, como a Priscila falou, então quando a gente foi abrir a primeira clínica, a primeira coisa que veio à cabeça era Balneário, porque nós tínhamos a pretensão de ter um estilo de vida em Balneário, de morar em Balneário. Mas a gente sabia que nós precisávamos experimentar, e eu acho que é uma palavra-chave para quem quer empreender, é a experimentação, né? Então, nada como a vivência do seu negócio para você ir aperfeiçoando e melhorando ele a cada vez mais. Quando nós nos sentimos seguros para ir para Balneário, foi quando nós começamos, em Luiz Alves, a chamar e atender o público de lá. Então, quando a gente fez essa segunda unidade, que ela é maior, que ela tem um nível de requinte um pouco maior, como você comentou, já era visando uma captação um pouco maior. Nós começamos a atender público de até 600 quilômetros de distância. Então, as pessoas vinham, andavam 600 quilômetros de carro, faziam avaliação, procedimento, enfim. Antes de nós abrirmos em Balneário, nós já atendemos pessoas de São Paulo, Minas Gerais, que veio, desceu no aeroporto, foi na clínica, fez o procedimento, voltou para o aeroporto e voltou embora. Então, nesse momento foi quando nós percebemos, nós estamos prontos. Nós temos capacidade de atender esse público diferente. Já expandiu, não é mais a cidade. Exato. Isso, nós pensamos, né? Nós primeiros tivemos esse intuito de expandir ali, para ver até onde nós conseguiríamos alcançar, e à medida que a gente conseguiu abraçar uma região maior, aí que a gente partiu para a segunda unidade, quando a gente viu que teria demanda suficiente para alimentar as duas unidades. E uma das coisas que é interessante comentar é que, por mais que seja a mesma clínica, é um modelo de negócio completamente diferente. Então, a forma com que a gente atende, o público que a gente atende, nós precisamos nos adaptar à cidade onde que nós resolvemos nos inserir. Então, isso foi bastante importante também. Não simplesmente pegar o modelo que existia em Luiz Alves e abrir de qualquer forma em Balneário, porque nós entendíamos que era um público diferente e realmente é uma necessidade diferente. A gente ataca de forma diferente o público. E isso fez com que a gente conseguisse abrir lá com mais segurança. E é uma dificuldade. Um grande case disso é o McDonald's, né, que vende cerveja na Alemanha. Então, assim, se adaptou. É o único lugar do mundo que ele vende cerveja. Então, a maioria do empresário ele quer pegar a empresa que está daquele jeito e botar na outra cidade e a cidade que se adapte. Não vai dar certo. Então, essa visão ela é fantástica. Ela é muito assertiva para você ter esse sucesso. Mas você comentou de Belo Horizonte, comentou de fora. Um dos grandes sucessos de vocês, né, a gente até pegou na pesquisa, a clínica tem 30 mil seguidores, a Priscila está com 23 mil seguidores. Um dos grandes fatores de sucesso é a internet. Essa facilidade da Priscila se comunicar, né? As pessoas querem seguir, querem saber o que a Priscila está fazendo, o que a Priscila está usando. Como é que foi criar isso? Hoje é fácil, hoje todo mundo quer ter 30 mil seguidores. Mas como é que faz para ter 1, 2, 3, 5? Como é que foi isso, Priscila? Constância, acreditar. Eu comecei, até recentemente alguém mandou para mim perguntando se eu tinha comprado seguidor. Eu falei, olha, oportunidade não faltou, porque eu acho que eu recebo mensagem todo dia sobre isso. Mas é não cair nessa tentação, porque não é o número que vai comprar de você, é a vida que está ali. Então, não adianta eu ter 100 mil seguidores se são 100 fantasmas ali. Ali eu tenho 30 mil pessoas comigo. E engajadas, né? Engajadas. Você vê, quando eu postei você, eu vi que deu um monte de seguidor. Mas é porque elas acreditam no que eu tô falando, até porque o que eu falo é o que eu faço. Se eu falo pra você assim, eu tô indo agora no supermercado. Eu tô indo no supermercado. Eu acho que é isso, é você mostrar que eu não sou um robô. Que eu choro, que eu tenho meus momentos de dificuldade, que eu tô feliz, que eu viajo, mas daqui a pouco eu já não tô mais feliz também. Então, eu acho que as pessoas
elas precisam entender que não existe uma vida perfeita ali atrás das câmeras. Que existe uma pessoa que tem dores, que tem momentos ruins, mas que mesmo diante de tudo isso, que talvez você que está me assistindo tenha também, você também não pode desistir. Se você deseja algo muito maior. Eu acho que é gerar essa conexão e ter constância, porque não adianta você aparecer uma vez por semana, né? Eu apareço todos os dias. Esse ano eu coloquei como meta aparecer muito mais, tanto que se você for olhar a minha recorrência ali em redes sociais do ano passado para cá, aumentou muito. Hoje eu mostro o meu dia de manhã até a hora que eu vou dormir. Não, óbvio, não 100% de tudo que eu faço, mas eu tento aparecer a cada 1 hora, 2 horas ali, postar alguma coisa. E isso tem aumentado de forma significativa. Nas últimas semanas, eu acho que no meu Instagram pessoal veio uns 400 seguidores a mais, no profissional já veio uns 700, porque eu dou prioridade para o meu profissional. Eu levei as pessoas do meu pessoal para o meu profissional, porque quando eu comecei no meu pessoal, eu tinha uns 15 mil, 14 mil seguidores, mais ou menos, 10 mil, nem lembro. E o meu profissional tinha 0. Eu comecei ele do 0. Eu decidi realmente dividir, porque eu não queria ficar expondo a minha vida pessoal no meu profissional, onde as pessoas estavam no profissional voltadas para o meu profissional. Elas não queriam saber onde eu estava comendo, o que eu estava comprando e tudo mais, né? E eu acho que agora e que hoje a clínica tem mais do que o seu... Tem mais. E era a minha ideia. Eu queria que tivesse mais, porque o meu ganha-pão tá ali, na realidade. Hoje eu trabalho muito pouco com parceria, com influência e tudo mais. Eu tenho foco mesmo na clínica. Então, quando bateu um seguidor a mais do meu pessoal, eu fiquei super feliz, porque eu vi que eu não precisava mais ficar alimentando tanto o meu pessoal. Porém, depois, visualizando outras coisas do nosso modelo de negócio, a gente identificou que sim, o meu pessoal ele precisa manter esse ativo. Porque as pessoas elas querem saber o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou comprando, por que eu estou ali, por que eu comprei a bolsa verde e não a branca. Elas querem saber disso. Porque elas se sentem não só minhas seguidoras, minhas amigas. Então, eu acho que isso é muito legal também. Eu não coloco uma enquete assim, eu compro a bolsa verde ou a branca à toa. É porque eu realmente quero saber a opinião delas. E isso é válido. E eu acho que é isso, é gerar conexão. É dar valor para quem está ali te dando valor também. E quando é que foi essa visão que começou, tu ver que isso era o caminho, que isso estava dando certo, isso estava... Onde é que foi? Você fez um curso? Conta um pouquinho, porque muita gente tem essa dúvida. Como é que começa? Como é que... Então, na verdade, eu comecei muito na parte leiga. Assim, eu comecei compartilhando minhas unhas. Foi em 2008, 2009, nem lembro. Comecei compartilhando minhas unhas. Assim, eu fazia umas unhas bem escandalosas. E eu compartilhava e um monte de gente gostava daquilo. E eu comecei a ganhar seguidores, mas assim, eu tinha 2.000 seguidores, 1.000 seguidores na época. E eu comecei a ver e a sentir aquilo como algo legal. Porque, sendo de cidade pequena, eu não sei se isso é de forma geral, mas eu sou acostumada com cidade pequena. Eu sempre fui muito julgada. Se eu postava é porque eu estava querendo me achar. Se eu não postava é porque eu estava fazendo uma coisa de errado. Sabe? Sempre alguma coisa tinha. E eu acho que ali eu senti uma liberdade de poder ser quem eu quisesse. Porque por mais que as pessoas falassem de mim, eu ia ficar sabendo só depois. Eu não estava vendo ninguém me olhar na rua e me julgando como normalmente acontecia. Era eu com uma câmera e deu. E aquilo começou a repercutir de uma forma positiva. Eu comecei a ter trabalhos, que na época da faculdade que eu falei, não tinha dinheiro, era o que eu tinha, era o meu trabalho como modelo fotográfica. Então eu fazia trabalhos para Tamabella, para marcas de biquíni, para marcas de roupas de forma geral. E era o meu ganha-pão que eu tinha, então eu precisava alimentar para ter aquele meu ganha-pão inicial. E eu era o fotógrafo. E o Vini era o fotógrafo na época. Eu estagiava, estudava a semana inteira. Sábado e domingo ele me fotografava o dia inteiro. No sol de 40 graus, fotografando inverno. E ele era muito parceiro, sempre foi. Então, eu acho que foi uma junção de tudo que foi potencializando as nossas redes sociais, sabe? Legal. Mas hoje, assim, o Instagram da clínica é grande, é engajado cada vez mais. Mas eu acho que é isso. É você ver que não é um número, é uma pessoa que tá ali. E você dá valor para aquilo. Eu dou muito valor, pelo menos. E aí, você começa a ter que ter pessoas para te ajudar a gerir isso. Quando é que vira essa chave também? Quando é que deixa de ser a Priscila no Instagramzinho dela e passa a ter uma equipe, passa a ter um marketing? Foi difícil, viu? Foi difícil porque eu sou uma pessoa muito controladora, muito perfeccionista e é difícil alguma coisa me agradar, porque... Não assim pelo lado pejorativo e ruim, mas porque eu me cobro muito. Então eu acho que tem que ser algo muito perfeito. E aquilo... E aquilo acaba eu acabo querendo me cobrar demais, cobrando muito a pessoa. E foi uma dificuldade de começo, porque eu não queria ceder. Eu queria fazer tudo. Eu queria fazer o agendamento, eu queria fazer o antes e depois, eu queria fazer o atendimento, eu queria cuidar do marketing, eu queria tudo.
Só que chegou um momento que não deu mais, que foi onde nós sentamos e o Vinícius fez uma lavagem cerebral em mim e me fez entender que eu realmente precisava delegar ou eu ficava estagnada. E é aquela diferença, empreender e ser empreendedor, né? Você precisa pensar como um empreendedor de verdade. E foi quando eu comecei as contratações. Mas não foi fácil, assim, como eu queria ter muito controle de tudo, eu achava que talvez a pessoa não fosse fazer da forma adequada, o meu paciente não ia ficar feliz com aquilo, e aquilo me machucava porque eu queria que ele fosse atendido da melhor forma possível do início ao fim. Mas quando a gente sentiu necessidade foi quando nós fomos viajar uma vez, e quando a gente voltou, o meu celular ele tinha mais de 1000 mensagens. E eu tive uma crise de ansiedade absurda. Eu falei, não vou dar conta disso, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tenho paciente. E daí o Vinícius falou, a gente precisa contratar alguém para te ajudar. E a gente contratou a nossa primeira secretária, que hoje é nossa gerente em Luiz Alves, que é a Filó. Ela nos ajuda desde lá, acho que foi 2019, 2020. Ela foi minha paciente, e daí lá, sendo minha paciente, a gente conversou sobre isso. Ela falou que estava desempregada, e ela tem o mesmo perfil que eu, comunicativa, que eu dou muito valor para isso. Isso faz muita diferença para um negócio. E a gente conversou, na outra semana ela já veio e começou a atender. E hoje ela cuida dos cursos para mim, hoje ela é nosso braço direito na clínica, gerente. E foi assim que foi começando. Daí a gente sentiu necessidade de alguém para auxiliar nos procedimentos, daí a gente contratou outra pessoa, daí a demanda aumentou, contratou outra pessoa, e assim a gente foi montando nossa equipe. Legal, mas é difícil esse começo, né? Porque Bastante. Todo empreendedor começa com o seu sonho. Então você começa fazendo, você constrói tudo. Passar essa chave para alguém fazer em seu nome, né? Rola esse receio de você, poxa, qualquer vacilo, eu não tô eu ali fazendo, né? É difícil. Filó, um grande abraço. Filó trabalhou conosco, né? O Sheila aqui trabalhou conosco. Um grande abraço, Filó. E aí tu falou 2020. 2020 veio a pandemia. Como é que foi para quem tem uma clínica onde, né, faz procedimentos em pessoas, a pandemia? Como é que foi isso para vocês? Não existe Mal home começando. office. Nós estávamos, quando deu o lockdown, nós estávamos com a obra a todo vapor da nova clínica, com um cronograma imenso de desembolsos que não podia mais ser cancelado. E eu vou dizer para você com toda a sinceridade do mundo, nós olhamos um para o outro e falamos, vamos fechar e tudo bem. Porque nós estávamos completamente assegurados com todo o planejamento. Então a gente... Vamos fechar, que você diz, é do lockdown, né? Não então é a empresa. E aceitar passar o momento, né? Exato. Paramos, nós nos preocupamos muito com nossa equipe na época. Eu lembro que nós comentamos que a contabilidade ligou, falou, não, podemos dar as férias, descontar as férias, não sei o que. Eu falei, não, deixa assim, vamos mantê-las tudo normal. A gente tem outra, que também tem outra empresa em Balneário com a minha família, né? E lá, enfim, eu só dava um suporte, tiveram que fazer reviravoltas, enfim, a gente conversou e falou, não, vamos segurar, porque o que é pra gente é pra todo mundo. Então, assim, nós já estávamos, de certa forma, obviamente que não prevendo, mas uma coisa que eu tenho muito dentro de mim, porque eu já passei por pouco tempo em muitas crises, em outros setores. Então, quando eu entrei na empresa que eu trabalhava no estaleiro, eu entrei em 2015, a empresa fabricava 1000 embarcações por mês e passou a fabricava 100 e poucas embarcações por mês, e em questão de meses passou a fabricar 20. Nossa. Nós passamos por toda uma reformulação, passamos por crise. A hora que nós voltamos a despontar, vem outra crise e assim por diante. E nessas minhas capacitações eu tive um professor que falava sempre assim, a crise não é questão de si, é questão de quando. Então, assim, todo bom empreendedor, todo bom gestor, ele deve estar preparado, porque a crise ela não avisa, mas ela simplesmente vem. E são ciclos. E sem falar em pandemia, falando no mundo dos negócios normais, os ciclos eles vêm se diminuindo cada vez mais. Antigamente você tinha um modelo de negócio que você utilizava esse mesmo modelo de negócio por 200, 300 anos. Então a pessoa criava uma empresa, o filho cuidava, o neto, o bisneto, ele só chegava lá, batia cartão, fazia simplesmente o mesmo palito de fósforo, o mesmo sabonete, o mesmo chinelo, e aquele produto perdurava por 100, 200 anos. Hoje em dia, em meses, os negócios precisam ser dinâmicos, precisam se agilizar. Então, crise, a gente estava preparado, não para a pandemia, mas nós estávamos preparados para qualquer reviravolta que viesse a acontecer. E nós sempre tivemos isso muito claro. Então, nós sempre trabalhamos
pensando e muito atento ao mercado. Hoje, durante a pandemia, só para a gente exemplificar aqui, nós tivemos mudanças drásticas no nosso modelo de negócio mesmo durante a pandemia, por outros fatores externos que vieram surgindo. Então, os desafios eles sempre vão existir. E a gente sempre teve isso muito claro. Obviamente que a pandemia impactou de um jeito fora do comum, foi muito mais do que qualquer um podia imaginar, mas nós simplesmente confiamos no nosso trabalho, nós tínhamos confiança no que nós estávamos fazendo, confiança no planejamento que nós tínhamos, e eu digo que nós passamos até, de certa forma, tranquila né, nesse quesito. Essa assim. tranquilidade que fez vocês retomarem com mais força. Se bate o desespero, talvez tenha tudo por água abaixo, né? E aí você falou de negócios, né? De outros negócios, e a gente sabe que praticamente o grupo Priscila Hermes, né? Que tem vários... Aqui antes, nos bastidores, né, mas a gente estava passando um cosmético da Priscila Hermes. Tem os biquínis da Priscila Hermes. Conta um pouquinho, como é que é esse grupo de negócios? Como é que surgem essas ideias? O que vocês têm tudo? Como é que funciona? Então, eu acho que é realmente o que nós conversamos anteriormente, de sentir a necessidade do nosso público. Eu identifico e eu entendo e eu sei que as pessoas que me acompanham, elas querem usar as coisas que eu estou usando, elas adorariam ter o mesmo biquíni que eu tenho. Então, se eu posso, de alguma forma, ter uma renda com isso também, porque é o meu negócio, porque eu preciso de tempo para isso também, de esforço, eu posso comercializar isso. Então, a gente começa a identificar as dores dos nossos pacientes, dos nossos clientes, dos nossos amigos, inclusive em conversas informais com os nossos amigos, e colocar isso em prática como um projeto. A parte da mentoria que surgiu recentemente, por exemplo, foi de dores que eu ouvia das pessoas que me acompanhavam, de amigos, de alunos, de pessoas que eu encontrava por aí que falavam, nossa, eu detesto gestão, eu odeio matemática. E eu me identifico com isso. Porque é o que eu falei antes, se não fôssemos juntos, nós não estaríamos aqui hoje falando com vocês. Porque nós nos complementamos. Eu na parte prática da Clean, ele nos bastidores fazendo tudo acontecer. É o que ele fala, ele brincou uma vez numa live, ele carrega o meu piano, né? Eu toco, mas é ele que carrega. Se ele não carregar, não consigo tocar. Então, um depende do outro, um ajuda o outro. E a gente começa a ter essa visão. As pessoas começaram a me pedir, nossa, Pri, mas você cresceu de uma forma tão exponencial, em tão pouco tempo, o que você fez? Não é um ponto, são vários pontos, mas muito da gestão, do saber quando pisar, aonde pisar, por que pisar, quando abrir, por que não abrir, por que fazer dessa forma e não da outra. E quando eu identifico que tem uma dor ali e que não é uma dor diária, é uma dor recorrente, todos os dias ali acontecendo, não é algo pontual, eu vejo que eu posso lançar um curso disso, por exemplo, num valor que é um valor acessível, onde algumas pessoas talvez vão querer. Ele imaginou 40 pessoas, eu imaginei 70 e a gente tem mais de 300 mentorados hoje, num único lançamento feito via Instagram. Porque a gente não imaginava a tamanha proporção. E a gente tem uma lista de pessoas que querem fazer na próxima edição, que a gente nem sabia que ia ter próxima edição. Agora a gente já sabe que em março vai ter próxima edição. Aí é de primeira mão. Em primeira mão. A gente nem lançou ainda, nem falou sobre isso. Mas eu acho que é muito disso, de você tentar resolver e ajudar o próximo. Sabe? Tudo que a gente tem lançado é visando isso. Mas como é que foi nesse começo fazer aquele curso presencial? Que hoje vocês viajam o Brasil, né? Aí tem fila de espera... vocês alugam um hotel, toda uma área que vocês não estavam acostumados. Se pegar na tua história do começo, você tinha medo do avião. E hoje vocês viajam o Brasil dando curso. Como é que vira a chave disso também? Assim, são as pessoas pedindo, mas como é que você tem uma metodologia? Como é que cria tudo isso? Não querer é uma coisa, agora você conseguir e ter o sucesso que vocês têm é outra história. Então, como é que foi isso? A gente começou a receber muito pedido. Pri, o que você faz de diferente na CRIO? Pri, você faz associação? Pri, que máquina você usa? E eu, por muito tempo, fui respondendo isso. Eu comecei do zero com CRIO. Eu fiz vários cursos e eu não conseguia obter o resultado que eu tenho hoje. E eu me afundei em livros, em artigos científicos, estudava e testava, e mudava tempo, e mudava temperatura, e mudava posicionamento do manípulo. E fui fazendo teste porque eu queria resultado tanto quanto ou até mais que os meus pacientes, porque eu queria construir o meu nome. Em 2018, onde eu estagiava naquela clínica de estética lá atrás, tinha uma secretária e eu fiz amizade com ela. E esses dias ela me mandou mensagem falando, Pri, eu não sei se tu recorda, mas teve um dia que tu falou pra mim que o teu sonho era ter a tua técnica.
Então, eu já tinha isso de ideia, eu já planejava isso. Quando eu assistia filme, eu pensava, nossa, eu queria tanto ser uma mulher de negócio, de viajar, sabe? De ser reconhecida pelo meu trabalho. Não pela beleza ou pela inteligência só de forma generalizada, mas pelo meu trabalho, pelo que eu falo, pelo meu propósito. E quando eu vi que tinha esse interesse em saber realmente o que eu fazia, e era algo de várias vezes por dia, que eu não tinha mais tempo porque eu precisava atender, eu não tinha como ficar nas redes sociais dando suporte, eu vi que eu poderia lançar um curso, que era o meu desejo lá de trás. E a gente começou a conversar sobre isso, só que tem N fatores que influenciam nisso, né? Inclusive briga de mercado. Então a gente ficou naquela, nossa, vamos fazer? Não vamos. Será que a gente realmente está preparado para isso? Será que realmente eu sou inteligente o suficiente para lançar um curso? E daí a gente começou a conversar muito, e um dia a gente foi fazer uma trilha, eu sou muito religiosa. E eu comecei a pedir muito para Deus, para Ele me dar uma luz, para meu pai me iluminar, me colocar no caminho certo, porque eu estava recebendo muito pedido. E quando a gente entrou na trilha, tinha uma placa, escrito bem grande, assim, se eu tentar... Não, como é que é? Escrito uma placa, tipo Escrito um resto de madeira rachado, escrito com um pincel bem assim, escrito assim, eu vou tentar. Se eu errar, eu aprendi. Se eu acertar, eu te ensino. Olha só. E eu pensei, nossa, Fantástico. É meu pai falando comigo, até me arrepio. É meu pai falando comigo, eu vou. Porque as coisas não estão acontecendo por acaso. E é aquele negócio, ou você entra na porta do trem e você vai, ou você fica para trás. É um momento. E daí eu pensei, quer saber, eu vou abrir meu Instagram aqui e vou perguntar quantas pessoas que gostariam de ter e vou abrir uma fila de espera. Só para ver quantas pessoas tem, para ver se realmente vale a pena ou não. Em um dia a gente teve 100 inscritos. Pensei, nossa, é muita gente. Não é à toa, não é uma pessoa falando que eu tenho um resultado diferente. Mentores que eu tenho como profissionais de referência, assim, que eu realmente, desde o início, tinha orgulho de falar, nossa, eu fiz meu primeiro curso com essa pessoa. Começavam a me falar, Pri, você tem que lançar um curso disso, sua técnica está muito diferente. Eu pensei, então não é só os profissionais, são os professores falando isso também. E a gente começou a planejar, estruturar. A gente planejava e estruturava isso das 10 da noite até o outro dia de manhã, porque a gente trabalhava na clínica durante o dia. Eu virei noite sem dormir, com energético, café e fazendo curso. E a nossa primeira turma que a gente lançou já foi sucesso absoluto. Hoje a gente está na 24ª edição. Nossa. Caraca. É a famosa CRIO da Pri, né? A famosa CRIO da Pri. Odinha, queria perguntar exatamente nessa questão, porque você começa de uma forma também diferente nessa questão de apostar no teu nome. Querendo ou não, o convencional seria dar qualquer outro nome a não ser o teu. Uhum. Porque, vamos ser sinceros, quem que é a Priscila Hermes em nível, né, comparado com outras que acabam adotando o seu nome artístico, são pessoas globais, são pessoas televisivas, então essas pessoas tendem a explorar muito o nome. Uhum. E, por favor, não demérito do que eu estou falando, sim, mas uma audácia interessante que você teve. Quando fala que o Vinícius é o pé no chão e é o planejador, você realmente é audaciosa, você realmente é aquela que vai e está sempre sonhando, sempre, né, indo para frente e tal. Então, o apostar no teu nome. Hoje é muito mais tranquilo falar o teu nome. Uhum. Mas o que era o teu nome lá atrás? Como é que você vislumbra isso? Quer dizer, poxa, que vamos lá, se isso der errado, é o teu nome que também está em jogo. Numa cidade pequena, e todo carinho a Luiz Alves, mas assim, as pessoas também conhecem todo mundo e falam de todo mundo. Uhum. Então, é o natural de uma cidade pequena, onde realmente lá vai se comentar sempre. Então, e aí? Como é que você estava preparada para isso? Como é que você parou para pensar sobre isso? Poxa, vou lançar meu nome, vou jogar meu nome, e aí? E o errado? E se não dá certo? Enfim, você chegou a pensar em outras alternativas? Como é que foi isso na tua cabeça? A gente pensou em outras alternativas, mas eu acho que justamente por... Eu tinha recém passado pelo processo de Miss, né? Eu fui Miss Luiz Alves, participei do Miss Santa Catarina, ganhei como Miss Simpatia e Miss Popularidade. Eu acho que por ter esse conhecimento das pessoas me conhecerem pela Pri Hermes, facilitava das pessoas entenderem que o meu procedimento não era comum. Era o procedimento da Pri Hermes. Era ela que fazia. Era ela que fazia. Uhum. Então eu acho que foi por isso de primeiro momento. Hoje, com a proporção que tem, é muito mais fácil de falar, como você mesmo disse, né? Hoje, se você fala CRIO da Pri, as pessoas, quando eu vou nos lugares, elas não me cumprimentam por Oi Pri, é Oi CRIO da Pri. A gente chegou num restaurante esses dias, daí a menina falou, qual que é o nome pra botar na fila de espera dela? Priscila Hermes dela. Você é da CRIO da Pri? Você é a CRIO da Pri? Você é a CRIO da Pri? E ela te conhece detalhes, porque como você tá na rede social, ela se sente tua amiga. Exato. E eu acho que assim, Edinho, uma coisa que eu espero e eu peço para Deus que eu nunca perca isso. É a minha essência. Eu jamais vou deixar de cumprimentar alguém, de falar alguém. Eu estando aqui, eu estando em Nova York, eu estando no lugar que for. Eu sou a Pri Hermes, que todo mundo conhece lá no bairro. Eu sou essa pessoa. Tanto que
As pessoas já me pediram para gravar, por exemplo, uma avaliação. Porque eu tenho um jeito muito de falar, abraçar. Vocês viram, eu falo com todo mundo, enfim, eu sou assim. Quem não me conhece, às vezes porque eu tenho cara de patricinha, acha que eu sou uma metida, mas não. Gente, eu como de tudo. Eu até botei no meu Instagram esses dias, eu como língua, eu como fígado, eu como qualquer coisa. E eu sou uma pessoa simples. E eu acho que esse negócio de tu gerar conexão das pessoas entenderem quem você é e eu ser eu mesma é um grande diferencial e faz toda a diferença para o nosso negócio. As pessoas, elas chegam na clínica esperando esse meu jeito. Já teve momentos de eu não estar bem. Por exemplo, ano passado eu passei por um processo bem difícil da minha vida, que se eu começar a falar, eu vou chorar. E eu não estava legal. Eu atendia com educação, eu atendia com respeito. Oi, boa tarde, tudo bem? Mas não era oi, boa tarde, tudo bem, que é o meu jeito. Aquele encantamento, né? E eu gerei uma expectativa nas pessoas, nas minhas redes sociais. Elas esperam chegar e me ver assim. E as pessoas que chegaram naquele momento difícil mandaram mensagem depois. Nossa, a Priscila não é nada do que ela aparenta ser nas redes sociais. Não porque eu tratei mal, não por nada, mas porque eu estava séria. Mas porque eu também tenho problemas. E às vezes as pessoas também não conseguem entender a fragilidade do outro, né? Mas eu tento não misturar. Aquele momento foi um momento muito específico da minha vida que eu realmente estava muito mal e eu precisei reconhecer. E naquele exato momento daquela avaliação eu não tinha reconhecido ainda. Depois eu parti a entender que realmente eu precisava de ajuda, né? Mas eu tento sempre ter essa minha essência e não perder. Indiferente do patamar que eu estiver, que eu for alcançar, da onde eu vim, para onde eu vou, eu sempre vou ser a Pri Hermes. E eu acho que as pessoas me conhecem Luiz Alves por isso, sabe? Pela Pri Hermes. Eu apostei tudo nisso. Não pensei no vai dar errado. Eu pensei que vai dar certo e tem que dar certo. Hoje ultrapassou Luiz Alves, né? Sim. Hoje em outros lugares reconhece. Mas isso que você comentou acontece muito com os humoristas, né? Porque o humorista está lá, ele ganha dinheiro fazendo piada. Mas ele não faz piada o tempo todo. E as pessoas encontram na rua os humoristas famosos e ficam bravos, porque a pessoa não está alegre, porque ela não está... Ela é uma pessoa normal, mas ela vende o serviço de humor e aí acha que é o tempo todo aquilo. Deixa eu te perguntar, Priscila, como é que foi nessa questão de usar Pri Hermes e etc. Você fez a segunda loja, você não tem mais tempo para atender, provavelmente, não é mais você que faz a... E aí, nesse momento, agora, para evoluir isso, como é que a Priscila Hermes pensa em fazer? Qual que é o planejamento do Vinícius? O que são os próximos planos? Hoje eu já não atendo mais, eu não faço mais procedimentos, né? Eu só faço as avaliações, os cursos e auxilio nas redes sociais. Eu tenho hoje uma pessoa responsável dentro da clínica pelas redes sociais, né? Porque isso me demandava muito tempo. Como eu falei antes, eu sou uma pessoa muito metódica, muito perfeccionista. Então, às vezes eu prefiro fazer porque eu idealizo algo e eu quero aquele algo. Mas hoje eu faço simplesmente as avaliações, faço alguns antes e depois dos pacientes também. Mas a gente tem bastante plano futuro aí para a expansão também da clínica. E a gente está tentando me desvincular um pouco, tirar um pouco da minha imagem. Perfeito. Em Luiz Alves não, porque não tem como, mas em Balneário, por isso que ele falou, são planos de negócio completamente diferentes. Perfeito. Em Balneário ninguém quer saber se é a Pri ou não. Em Balneário as pessoas querem saber de ter o resultado e deu. Em Luiz Alves não, porque eu criei muito vínculo em Luiz Alves. Então se você vai lá fazer um procedimento, você quer que a Pri faça, porque é a foto da Pri que está lá. Tanto que a gente colocou um outdoor, agora recentemente tem minha foto. A gente pensou 1 milhão de vezes, coloca a foto, não coloca, coloca, não coloca. Só que as pessoas, elas olham a minha foto, elas já sabem que remete à minha clínica. E a gente recebeu muitas fotos das pessoas passando no outdoor e fotografando. Nossa, olha que legal, cada vez que eu passo aqui eu olho para você e não sei o quê. Então, são públicos diferentes, a gente tem planos diferentes para as duas unidades, mas com certeza um deles é fazer eu trabalhar menos. Então, a gente tem planos para isso. Tá pintando franquia aí, Vinícius? Olha, o grande desafio que a gente está passando nesse momento é... Porque, assim, eu acredito que um dos maiores desafios em ganhar a escala é a segunda unidade. A segunda unidade é disparada, assim, no meu ponto de vista, o maior desafio. Por quê? Porque quando as duas estiverem rodando de forma... se eu conseguir ter 2 unidades com o mesmo nível de atendimento, com o mesmo nível de qualidade e conseguir desvincular a imagem da Priscila, aí para frente já é mais fácil. Então a gente tinha esse plano da segunda unidade, concretizamos ano passado. Temos planos de crescer, mas hoje o nosso foco total é por aprimorar o nosso processo, garantir a qualidade, melhorar ainda mais o índice de satisfação que nós temos hoje antes de dar
os próximos passos que nós temos. Então, assim, a gente tinha um dos objetivos principais que a gente tinha era a segunda unidade, só que agora a gente não vai pensar em expansão até que nós tenhamos total segurança de que a gente está de forma igual, atendendo nas 2 unidades com a mesma qualidade, tendo os mesmos resultados e que as nossas colaboradoras consigam espelhar tudo que as pessoas esperam da Priscila. Perfeito. Mas tendo a técnica CRIO da Pri, acaba sendo algo exclusivo que facilita, depois de tudo validado, você potencializar e acelerar isso aí, né? Com certeza. E aí, Priscila, até pulamos antes, queria retomar um pouquinho quando você começou. Você atendeu alguns famosos também, não teve isso na história? Atendi. O meu primeiro atendimento como pessoa da estética, mesmo profissional da área da estética, foi o Bruno Gagliasso. Eu atendi ele em 2018. Eu recém tinha feito curso, fazia 2 ou 3 dias, aquele meu primeiro curso lá que eu comentei que eu fui para Porto Alegre fazer. Eu estava em casa treinando, estava com uma maca no meio da sala da minha casa, treinando na minha mãe, no Vinícius, na minha avó, em todo mundo, porque, como eu falei para vocês, eu perdi material no aeroporto. Eu não sabia andar em aeroporto e eu fiquei num lado e o voo era do outro. E daí, quando eu estava sentada lá esperando, pensei, meu Deus, mas ninguém vai vir aqui, já é quase a hora do voo sair, só eu aqui sozinha nesse negócio. De repente, Priscila Hermes, você vai perder seu voo. Meu Deus, eu saí correndo assim com tudo. E no meio do caminho ficou meu certificado, ficou minha apostila com as minhas anotações, tudo. Eu fui chorando de soluçar de Porto Alegre até Florianópolis. Porque eu não sabia se eu ia conseguir ter aquilo, aquele material, eu não sabia se eu ia lembrar daquilo. E daí, no voo, eu pensei, ou eu lembro de tudo, ou eu vou chegar em Santa Catarina sem saber de nada. E eu comecei a repassar tudo na minha cabeça. Primeiro eu abro o gânglio, depois eu começo aqui, depois eu começo aqui. Aí eu faço essa manobra, daí eu vou para outra perna, daí eu vou para o braço. E comecei a passar tudo na minha cabeça. Eu acho que eu parecia uma louca, porque eu estava chorando e passando tudo na minha cabeça. E comecei a pensar em tudo. Cheguei em Santa Catarina, falei para minha mãe, eu preciso treinar, porque eu não tenho material. Deitei ela na maca e comecei a fazer. Enquanto eu estava atendendo ela, a Renata França, que era a professora da época, mandou uma mensagem. Pri, você fez o curso comigo em Porto Alegre, eu vi que você se destacou bastante. O Bruno Gagliasso está em Floripa, ele quer uma pupila, você quer ir lá fazer? Eu falei, meu Deus, agora? Eu nem pensei. Depois eu falei pro Vinícius, meu Deus, eu não vou saber fazer a técnica, o que eu vou fazer? Eu vou desmaiar perto dele, não sei o que. Eu fiquei desesperada. E fui, ele me levou, ele sempre brinca com isso, porque ele fala, imagina, tive que levar e ficar esperando ainda, né? Ela massagear outro cara. Não, pensa só. Eu vou acordar de madrugada pra levar a minha namorada a massagear o Bruno Gagliasso esperando debaixo do hotel. E foi. Tava nascendo a chave do sucesso aí, ó. Aí quando ela desceu, eu brinquei assim, não se preocupa, eu não esperei sozinha, a Giovana Ebá tava aqui comigo. Daí eu atendi ele foi super simpático, foi super legal, assim, porque eu acho que isso abriu muitas portas pra mim também, sabe? Eu tenho vídeo com ele falando que tinha sido uma das melhores massagens que ele já tinha feito, ele foi super querido, super receptivo. Eu falei pra ele, Bruno, eu tô muito nervosa, você é o meu primeiro paciente, além de tudo, você é o Bruno Gagliasso, então, assim, pensa na responsa, né? Mas foi super legal. Eu atendi também a Gabi Lenzi, que é uma influencer bem famosa, eu não lembro mais quem que eu atendi. Mas aí eu acho que é interessante a gente fazer um parágrafo e associar aquilo que vocês estavam falando de ter coragem e dar a cara a tapa, né? Então, por exemplo, ela fez um curso e isso é uma das coisas que eu mais admiro nela, é essa coragem, porque ela chegou no momento em que ela estava sem o material, tentando não esquecer do negócio, e quando perguntaram se alguém queria ir longe, uma pessoa famosa, com certeza, bateu frio na barriga, medo, insegurança. Mas dizer que não. Ela não titubeou nem um segundo. Eu quero, foi lá, foi atrás e conseguiu esse atendimento. Então, assim, esse é uma das coisas que perdura em toda a nossa trajetória e é uma das principais motivos de tudo que tem acontecido com a gente. Esse é o chamado cavalo encilhado. Estava passando naquela hora e aí? Você vai montar nele ou não? Então, tinha tudo para dizer que não. Mais uma vez na vida dela, tinha tudo para seguir o outro caminho e dizer que não. Como foram as outras questões que você sempre foi no caminho, sendo resiliente, buscando exatamente uma alternativa, não é à toa o teu sucesso. Vai mostrando, evidentemente, as situações que você vai driblando com todo o teu entusiasmo, mas muita coragem por trás disso. E isso vai marcando, quer dizer, até hoje você pode falar que o Bruno Gagliasso foi teu cliente, inclusive. Então, nossa senhora, é uma marca muito positiva isso. E essas são questões que acho que as pessoas realmente tendem a ter um pouco de temerosidade, porque e se dá errado, né? Sempre a gente pensa no negativo, sempre está rodeado do negativismo, daquela questão, põe 1000 obstáculos a mais do que já tem naquele momento e você vai e consegue destrinchá-los. Eu falo isso muito para as alunas, porque, por exemplo, a minha primeira máquina de CRIO, eu comprei ela 100% financiada, não tinha dinheiro, mas eu precisava tentar.
Se eu fosse alugar, eu não conseguiria cobrar o valor que eu precisava cobrar para vender a minha primeira CRIO. Então, a gente precisou arriscar. O Vinícius não queria de primeiro momento, porque é um valor alto, o valor de uma máquina é 70 mil reais. Então, não é algo que você compra na esquina, né? Sim. É um valor bem significativo, que a gente não tinha de primeiro momento para investir. Eu estava naquela sala de 15 metros quadrados ainda, não tinha o mesmo rendimento. E ele, não, eu acho que é melhor a gente alugar. E eu só vou fazer se eu tiver a minha máquina, porque eu preciso ter a minha máquina o dia inteiro comigo, eu quero e eu preciso tentar. E eu vou tentar, se você não me ajudar, eu vou fazer de alguma forma. Daí ele começou a fazer os cálculos dele, enfim, a gente comprou a nossa primeira máquina financiada em 70 milhões de vezes. Todas as outras máquinas que a gente teve, a gente conseguiu pagar à vista. Se eu não tivesse tentado lá atrás, eu não teria conquistado tudo agora. Se eu não tivesse sofrido acidente, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse financiado minha faculdade, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse ido atrás, se eu não tivesse atendido um paciente só por mês, eu não estaria aqui. Eu acho que essa persistência, sabe? De você realmente ter o propósito e definir que aquilo você vai fazer tudo para conquistar aquilo. E eu, independente do que for, eu faço e eu fiz. E o que a tua mãe pensa hoje? Olhando para isso, quer dizer, você inicialmente, né, vem com o propósito de... Dona Patrícia. Dona Patrícia? Dona Patrícia, né, em especial então, porque a tua vida muda muito. A tua vida mudou bastante, você vem com sérias situações complexas. A tua mãe, inclusive, já foi tua paciente, já foi... É tudo literalmente na tua vida. O que hoje ela olha para ti, será o que você acha que ela pensa? Como é que foi essa história? Quer me fazer chorar, né? Ai, meu Deus. Eu acho que, assim, eu sinto, né? A minha mãe é uma pessoa muito peculiar, né? Ela não é uma pessoa carinhosa, uma pessoa mais séria. Mas eu vejo nos detalhes dela o quanto ela me ama e o quanto ela tem influência em tudo que eu sou. Porque essa força que eu tenho vem dela. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E eu... Ai, Jesus. E eu vi nela força. A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa muito carinhosa, mas também por falta de oportunidade. Ela trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite. E ela trabalhava nessa intensidade para poder me dar o melhor que ela podia me dar. E eu vi nela essa força de... Meu Deus, ela trabalha arduamente. Ela chega em casa, minha mãe chegava em casa às 10 da noite, fazia comida para outro dia, limpava a casa inteira, não desistia, no outro dia repetia, ia trabalhar de bicicleta embaixo de chuva, vendaval. Ela deu o melhor dela que ela pôde. E eu acho que a minha virada de chave foi quando eu perdi meu pai. Eu precisei ser resiliente também, no sentido de sou a filha mais velha, eu tenho um irmão mais novo, eu não quero ver ele sofrer, eu vou mostrar que eu tô bem. E quando eu perdi a minha bolsa na faculdade, no dia que eu soube, eu fiquei desesperada. Eu liguei pra ela, eu tava indo pro anátomo, eu fiquei apavorada. Eu falei, mãe, meu Deus do céu, a gente não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Eu sentei na carteira, eu olhei pro quadro e eu pensei, eu vou mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu vou fazer isso porque eu posso, eu tô começando agora. Depende de mim só, é só eu querer. E foi quando eu realmente ergui minhas mangas e fiz tudo que eu podia mais um pouco pra chegar onde eu cheguei. Eu morro de medo de moto, não sei porque eu tenho um trauma absurdo com moto. Eu ia de moto para a faculdade com meu pai, eu fechava meu olho, abraçava ele, ele me trazia, porque eu não tinha dinheiro para vir de carro todos os dias. De ônibus, eu teria que sair 4 horas da manhã para chegar em casa às 11 horas da noite. Eu não ia ter fôlego para isso, então meu pai me trazia de moto. Eles sempre fizeram tudo o que eles puderam, e a minha força vem deles, especialmente da minha mãe. Eu decidi que eu ia mudar a vida deles, no que eu pudesse fazer. Hoje, graças a Deus, por exemplo, detalhes, sabe, que... Às vezes pode parecer tão insignificante, mas, por exemplo, o plano de saúde. Eles não tinham. Hoje eu pago o plano de saúde para eles. Com muito orgulho. Porque isso faz muita diferença para mim, principalmente. Mas por saber que eles estão assegurados, que eles estão bem. Eles são a minha força total. Ô Priscila, naquela questão da loja, quando eles decidem abrir uma loja, e você acaba dando, inclusive, um ramo de atuação, já foi uma grande iniciativa nesse sentido, de você fazer uma experiência nesse ramo empresarial? E, mais uma vez, a tua mãe... desse reconhecimento que você está tendo por ela, mais uma vez, te abrir as portas? Sim. Quando eu sempre trabalhei mais em comércio, né? E eu sempre fui muito elogiada pelo meu lado comunicativo. Então, eu acho que o meu pai, ele viu muito isso em mim como um potencial mesmo. Então, ele falou, minha filha, a gente vai abrir o que você quiser. A gente tem tanto... Não é grandes coisas, mas o que você quiser a gente vai fazer, mas você precisa tomar a frente. E de primeiro momento a gente decidiu por um pet shop, mas eu vi que eu não teria estômago para um pet shop. Eu sou muito sensível visualmente, sabe? Inclusive no hospital eu via sangue, desmaiava, então eu não conseguia. Fiz um curso durante um mês com a minha mãe e meu irmão, não deu certo, a gente decidiu vir então para o lado dos cosméticos e acessórios. E eles investiram muito nisso.
em acreditar no meu sonho. Eu vejo isso como uma oportunidade mesmo. Eles acreditaram no que eles podiam para realizar aquele sonho momentâneo que era meu, que depois eles abraçaram como deles também. E aquilo ali agregou muito pro meu lado profissional na minha estética hoje. Vinícius, a minha pergunta, Edinho, eu queria fazer ao Vinícius no sentido de que para você é uma transformação. A tua família te olha de uma forma, você segue uma carreira de engenheiro naval e hoje você se realiza dentro do ramo da estética. Como é que a tua família enxergou isso, Vinícius? Como é que foi esse suporte, esse apoio por trás de, né, em comprar essa iniciativa contigo ou não? Explica um pouco para nós como é que, do teu caso, como é que se procedeu. Poxa, eu falo da minha família. Vai chorar também, vai chorando. É que foi uma questão difícil, porque a minha família, os meus pais, eles sempre tiveram um negócio próprio, sempre empreenderam também. Só que recentemente, próximo aí uns 10 anos antes de eu conhecer a Priscila, a gente teve uma mudança muito drástica de vida, assim. Tipo, a gente realmente saiu de uma condição muito confortável para uma condição muito difícil. Tanto que no meio da minha faculdade, eu não tenho vergonha nenhuma, tenho até orgulho de falar, porque quando eu entrei na faculdade, eu ganhei carro, eu ganhei tudo dos meus pais, sabe? E no meio da faculdade, eu lembro que era a data do meu aniversário. Minha mãe chegou para mim e falou: ao invés de te dar um presente, eu vou pedir para que a gente possa vender teu carro. Foi bem, bem difícil, sabe? Eu até não falo sobre isso, mas muita gente acha, às vezes, que eu vim também, por exemplo, que a gente conseguiu ou que eu tinha dinheiro, alguma coisa, e eu também não tinha. E durante a faculdade, que normalmente o foco é na Priscila, né? Mas durante a faculdade eu tinha que dar aula aos finais de semana para conseguir me manter fora da cidade, porque eu estudava em outra cidade, né? Eu tinha que dar aula final de semana para me manter. Então, quando eu comecei a trabalhar, fui pro estaleiro e fui muito rápido, muito bem sucedido no estaleiro, sabe? Eu tive 7 promoções em 3 anos, então foi tipo uma ascensão muito grande. Então, quando eu falei que ia sair, foi um choque. Meu Deus, agora que você se estabilizou, agora que você tem uma condição legal, você vai largar tudo isso. E aí aquela expressão, né? Você vai jogar tudo pro alto. Uhum. Por quê? Por uma aventura, às vezes. Só que aquilo que a Priscila falou era muito verdade. Eu sempre tive muita certeza. A partir do momento em que a gente começou a modelar o nosso negócio, e isso que eu acho que é que o planejamento me traz. Então, a gente modelou, como eu falei, a gente modelou vários tipos de negócio, mas quando a gente chegou nesse modelo de negócio, eu falei, isso vai dar certo. E eu tinha muita confiança naquilo. Então, por mais que meus pais, né, tomaram dificuldade, como, mas meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Insegurança, enfim. Eu falei, não. Isso não é uma aventura, isso é algo planejado, a gente pensou muito sobre isso, e justamente foi algo gradual também. Então não foi da noite pro dia. Eu anunciei que eu iria sair. Eu passei 1 ano fazendo consultoria para eles de forma a menos horários e me dedicando à clínica lá. Então foi uma transição meio suave, mas foi um impacto. Foi algo bastante difícil, assim, porque querendo ou não, os nossos pais são as pessoas que a gente quer orgulhar, e ter uma pequena probabilidade de decepcioná-los é algo bastante complicado, né? Então foi desafiador também, mas nós dois juntos, um confiando no outro, nós tínhamos certeza que aquilo daria certo. E aquilo que a Priscila falou, acho que foi a grande chave para a gente tomar a decisão. O momento em que nós tínhamos confiança, nós falamos, nós vamos conseguir. E se não conseguir, nós vamos aprender com isso e vamos tentar de novo. E aí a gente deu as mãos e o resultado está aí. Vai se entendendo o sucesso, hein, Edinho? Fantástico, né? É o detalhe que pouca gente sabe, né? As pessoas veem hoje a vitória, mas não sabem o quanto foi difícil as decisões sofridas e a história que cada um tem, né? E trazendo um pouquinho de história, até antes a gente mandou, né, um abraço para a dona Patrícia, mandar um abraço também para o Paulo, né, o padrasto da Priscila. Também o pessoal lá de Luiz Alves muito ligadinho na gente, aí uma grande audiência. Queria perguntar, Vinícius, desse último projeto, que a Priscila já comentou, né, que de cara foi um sucesso, fizeram uma live. Eu assisti, tu deu aula, foi fantástico. Em 1 hora ali, o Vinícius, que ninguém sabia que falava, de repente ele palestrou, né? As pessoas do Instagram ficaram... Eu via os comentários, assim, todo mundo... com todo respeito, eles amam a Priscila, mas, opa, deixa o Vinícius aparecer mais, que ele é fantástico.
E aí deu mais de 300 inscritos aí num dia. Conta um pouquinho essa ideia do plano de negócios, das ferramentas, a gestão. Como é que está sendo essa mentoria? Conta um pouquinho isso aí, porque a gente tem aqui muitos empreendedores que também buscam esse apoio. E aí talvez eles possam até fazer esse curso para se aprimorar. Conta um pouquinho como é que funciona. Olha, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ir a fundo, e eu comecei a dar aula na faculdade, nos finais de semana. Quando eu fazia faculdade, eu comecei a dar aula e comecei a gostar disso. Gostar no sentido de passar conhecimento, sabe? Esse compartilhamento eu acho muito válido. Eu adoro discussões no sentido literal da palavra, de nós trocarmos ideias, discutirmos. Eu acho que é daí que vem a evolução, muito mais do que um caderno, do que um livro. E quando a gente começou a dar os cursos, nós pensamos o que vai ser esse curso, né? O curso presencial. Como que nós vamos estruturar? E aí a gente começou a decifrar aquela questão que eu falei na live sobre proposta de valor, qual que é a real expectativa de quem vai fazer o curso. E a gente começou a perceber que a expectativa não era só de ter um procedimento, mas era de alavancar a sua clínica por meio de um procedimento diferente. Então vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos, juntamente com o procedimento, trazer algumas ferramentas de forma simplificada, que eu acho que aí é a grande chave, que as pessoas... Tem muitos bons professores e palestrantes de gestão, mas alguns tentam complicar para valorizar um pouco o que está sendo feito e tornam um negócio impraticável para pessoas que não têm conhecimento profundo naquilo. Então, foi assim, eu assumi como desafio, me excitou de forma muito forte esse desafio de, não, eu vou simplificar, eu vou tentar trazer isso de uma forma didática para que elas, além de um procedimento, também consigam implementar algumas ferramentas. E quando algumas alunas às vezes postam stories com algum material meu colado nas paredes, ou uma das alunas que foi dar depoimento no último curso, ela saiu de uma salinha pequena também que ela atendia no consultório dentro de uma clínica e hoje está numa clínica de 2 andares. Então, isso me traz uma satisfação gigante e era isso que eu precisava. Era a minha vontade de quando eu saí do meu outro emprego, por exemplo. Porque faltava um pouco de propósito nisso. E cada um enxerga propósito em algo diferente. E, como eu falei, essa questão de transmitir conhecimento é uma coisa que eu acho fantástica. Eu me sinto muito gratificado em poder ajudar. Das 300 pessoas que estão acompanhando a gente nessa primeira mentoria, se eu conseguir fazer uma delas, organizar, botar em prática o seu negócio, ou se já tiver seu negócio, melhorar, alavancar o seu negócio, eu ganhei minha vida, sabe? E a gente tem visto nos cursos, a gente tem um questionário pós-curso, e é unânime o quão diferença tem feito para as pessoas. Porque por mais que elas não coloquem em prática, talvez, uma ou outra ferramenta, elas saem daquele dia, naquela imersão, enxergando a clínica delas de uma forma completamente diferente. E esse é o primeiro passo para a evolução. Então, esse é o meu desafio no curso presencial. E a Priscila me estimulou, poxa, faz alguma coisa então, vamos fazer online e tal. E eu não queria, Não digo que é vergonha, mas eu tenho um pouco de receio, sabe? Justamente eu me auto-saboto com aquela pergunta, tá, mas quem que é o Vinícius? Por que alguém vai querer ver ele falar sobre alguma coisa, sabe? E a Priscila falou, não, vamos fazer uma live então? Topa fazer uma live? Eu falei, então tá bom. Então, vamos ver o que vai dar. E aí fizemos uma live, abrimos essa mentoria e na live ainda a Priscila falou, quantos você acha? Vamos fazer uma aposta. Aí eu olhei e falei, cara, se umas 40 pessoas, eu vou achar demais já. 40 pessoas te quiser, e aí estão 300 e poucas pessoas, é fantástico. Assim, eu me sinto muito, muito, muito feliz de poder estar recebendo essa credibilidade de quem aceitou e principalmente dos feedbacks que a gente tem recebido. E Vinícius, assim, você já tem uma grande história por fazer parte da história da Clínica Priscila Hermes, por chegar lá. Então, sem dúvida nenhuma que essas pessoas elas querem aprender essas ferramentas de gestão, além da técnica, como faz para gerir. E aí, eu queria que tu desse um spoiler, até para o pessoal aqui que está vendo se inscrever na próxima turma. Eu vi um pouquinho da live e eu sou da área de marketing e eu fiquei encantado do jeito que tu explicou, muito simples, como tu está comentando, com um baita exemplo. Segmento, público-alvo. Você deu o exemplo lá de uma parede, tem as pessoas. Comenta um pouquinho, como é que acha o público-alvo da sua empresa? Então, essa questão, porque assim, você que é de marketing, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas hoje o marketing às vezes é até
subentendido como propaganda somente, como um post. Falar, eu trabalho com marketing, crio posts ou trabalho com Instagram. O marketing é muito mais do que isso, né? O marketing ele vem desde o entendimento do valor que o seu produto tem, porque quando a gente fala de promoção de produto, que hoje a gente utiliza muito a palavra promoção para desconto, perfeito, mas a promoção de um produto é conseguir transmitir o valor que aquele produto tem para o seu público-alvo. É o ato de promover. Exatamente, o ato de promover. Então, você trazer esses conceitos realmente ao que eles devem ser utilizados dentro da empresa faz muita diferença. E isso eu acho que é um dos principais fatores. Quando a gente criou o curso, até isso nos ajudou a criar o nome. O nome são os pilares para o sucesso na estética, né? E o que acontece? Um dos pilares é isso. É a identificação de algo muito mais profundo do que... Hoje em dia as pessoas entram nos seus negócios de forma muito automática, né? Então alguma coisa normalmente que você gosta ou que você consome, você quer passar para frente e simplesmente expõe numa prateleira. Mas o que realmente esse público está esperando daquilo? Quem é esse público? Conhecer com quem você está trabalhando faz total diferença. Para uma palavra que eu uso muito no curso e que eu baseio toda a gestão, para mim a coisa mais importante é a eficiência, né? Então, assim, quando a gente fala de marketing, que fala de definição de proposta, identificação do segmento de cliente bem adequado, escolha do canal de comunicação, porque hoje a moda é o marketing digital e ele é fantástico, mas não existe só ele, não deixou de existir e não deixa de ser eficiente os outros meios de comunicação, dependendo do segmento que você quer se comunicar. Então, assim... essa análise estratégica eu acho que faz total diferença, em primeiro ponto. Então, assim, identificar o seu segmento de cliente, saber com quem você está lidando, conhecer os seus hábitos, o que ele faz e, principalmente, que eu falei na live, qual que é a expectativa que ele tem com relação a você, ao seu produto, à sua empresa, à sua clínica. Porque se a gente for falar hoje, eu fiz a pergunta na live, por que o seu consumidor escolheria você ao invés de um concorrente? E a unanimidade era qualidade, qualidade, qualidade. Mas o que é qualidade? Porque para mim a qualidade pode ser uma característica diferente do que a qualidade é para você. Então, assim, o que eu gosto de resumir a qualidade é o atendimento de expectativa. Porque se você consegue atingir a expectativa de uma pessoa, a pessoa vai entender aquele serviço ou produto como de qualidade. E quando eu falo de expectativa, e aí que entra outra coisa importante. A expectativa normalmente atrela fatores tangíveis a fatores intangíveis. Então, a gente tem foco, às vezes, muito no tangível. Então, eu vou entregar um produto, eu vou entregar a Crio da Pri com a maior redução de gordura possível. Ótimo, com certeza eu vou buscar a maior redução de gordura possível. Só que não é somente essa a expectativa. Quando a pessoa entra na minha clínica, ela tem uma expectativa de como vai ser lá dentro, como vai ser aquela experiência, de como ela vai ser tratada. Que nem a Priscila falou, ela tem uma expectativa de a Priscila vai vir abraçando, ou se a Priscila é mais alta, se a Priscila é mais baixa, que cheiro que vai ter a minha clínica, se eu vou servir ela um cafezinho, que café vai ser. Então, tudo isso é pensado de forma estratégica dentro da nossa clínica. Nós criamos algo que a gente chama de roteiro de atendimento. Então, não é todos iguais, porque ele é adaptável a cada pessoa, mas existem certas coisas que nós induzimos que aconteça para que melhore o atendimento daquela pessoa, melhore a experiência dela, supere a expectativa que ela tinha e aí sim ela entenda meu serviço com qualidade. Eu vejo que esse é um dos fatores que a gente pensou desde o início, continuamos pensando nisso, isso é um ciclo sem fim que a gente precisa ficar buscando, mas eu acho que é um dos principais diferenciais. Não, legal. Vamos para começar as perguntas, Mazinho? Eu só queria, pegando esse gancho dele, é fantástico essa explicação, e pegando o que você falou também, Priscila, me marcou muito quando você disse da questão das pessoas mais simples, com barro embaixo das unhas e tal, e você se preocupa ainda muito com elas. Me lembra que nós também somos de família humilde e isso as pessoas simples falam muito, ou seja, de repente aquele salãozinho lá do bairro, que ele conseguiu crescer, poxa, com muito esforço, com tudo aquilo, mas ele mudou a estrutura dele, hoje é bem diferente. Aquela pessoa mais simples, ela muitas vezes automaticamente ela fica de escanteio. Ela sem conseguir nem entrar, ela nem tem essa audácia, entre aspas, de entrar, ela já fica com a percepção dentro dela, não, agora está muito caro, não serve mais para mim. Isso agora não fica mais para mim. Aconteceu com a gente. E quando é um avanço significativo, claro, aquela pessoa fez pensando no melhor,
mas ela se esqueceu talvez um pouquinho de alguma forma daquela pessoa, mas em tentar trazê-la, mostrar para ela, não, é um conforto adicional que está sendo dado, é algo ainda melhor para você, não é isso, Priscila? Aconteceu isso com a gente, assim, de imediato, quando a gente abriu. Alguns desses pacientes, eles ficaram um pouco assim. A gente percebeu que não veio numa semana, não veio na outra. O que aconteceu? Acho que tá a comunicação. A gente mandou mensagem, ligou, eles aceitaram, foram lá. A gente estava no Gourmet, a gente tem um espaço que é para servir o cafezinho. E daí eu perguntei, seu ciclano, por que aconteceu que você não veio antes? Não, agora essa clínica tá muito chique para mim. Eu falei, não, senhor, essa clínica foi feita para você. Isso aí. Daí ele ficou olhando, mudou completamente. Eu tive pacientes de chegar na clínica de leg, de havaiana. Gente, meu Deus do céu, é uma clínica de estética. A gente tá ali não pra ficar reparando a roupa de ninguém. Perfeito. A gente tá ali pra melhorar a qualidade de vida. E daí quando ela me viu, ela falou, meu Deus, Pri, mas eu nem tenho roupa pra estar aqui dentro. Eu falei, você não tem que se preocupar com a sua roupa. Você tem que se preocupar com o que você veio buscar e se eu vou atender a tua expectativa com isso. Ponto, a clínica foi feita pra você. Não tem distinção, a gente não tem, eu atendo só a classe A. Perfeito. Não, a gente atende todo o público ali dentro. Até porque o nosso propósito não é escolher e determinar a classe A, B, C, D. Não, o nosso propósito é impactar vidas. E indiferente da vida que for, se ela veio até nós, ela vai ser tratada da melhor forma possível. E uma das coisas que mais me marca e que eu fico muito feliz não é quando a pessoa vem falar pra mim assim, nossa, Priscila, como você é bonita, nossa, seu cabelo tá lindo, sua roupa é maravilhosa. É quando elas falam pra mim que a minha essência é diferente. Isso pra mim tem um peso muito maior, porque eu lembro do meu pai, que eu lembro da minha mãe, que eu me construí. E que a pessoa ela pode vir com barro embaixo das unhas ou ela pode vir de terno e gravata. O meu tratamento ele vai ser exatamente igual. Porque eu não tô olhando pro que você tem. Eu tô olhando pro que você veio buscar ali comigo. E eu acho que essa é a grande diferença da nossa clínica e que as pessoas mais observam. O tratamento. Como a gente se porta para os pacientes, a nossa preocupação, a nossa cautela, o nosso cuidado, o amor com que todos que foram escolhidos para nos acompanharem ali dentro, que são os nossos colaboradores, têm pelo que eles exercem dentro da clínica. Isso chamam-se princípios e valores. Cada fala que vocês vão dando vai se entendendo por que o sucesso vai sendo alcançado. Claro que a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, outros fatores acabam trazendo dificuldades para as pessoas, mas o caminho que vocês traçam é muito interessante para as pessoas poderem realmente se espelhar e entenderem que vocês vão muito longe ainda, com certeza. Obrigado. Vamos para as perguntas, vamos começar? Tem bastante, a gente selecionou algumas, senão a gente não sai daqui hoje. Começando por uma convidada que vai estar aqui no dia 16, a Cláudia. A Cláudia é uma empresária, ela tem uma agência de atletas profissionais de futebol. Inclusive, ela acabou de negociar um jogador para o Uruguai, muito bem sucedida, mas ela tem como sócio o esposo. E a pergunta dela é essa: qual é o maior desafio da sociedade sendo um casal? Muitos. Olha, eu diria que este é o maior desafio nosso, considerando todo o mundo dos negócios, é sermos um casal. É desafiador. A grande questão que eu vejo é que a gente age em formas totalmente diferentes. Então, como eu falei, ela é a pessoa impulsiva, ela é a pessoa com garra, com coragem, que vai para cima. E ao momento em que eu tento botar o meu ponto de vista, parte dela entender e vice-versa. Uma das coisas que a gente atrela esse nosso bom relacionamento, e quando eu falo isso, não entendam que a gente não briga, porque pega feio daqui, sai faísca, pode ter certeza. Mas a questão é você entender que você saiu de lá, foi para casa, é outra coisa. A gente conversa muito, né? Eu acho que isso é um grande princípio também. A gente conversa demais como bons amigos e bons sócios que somos. Claro que a gente tem os nossos perrengues como qualquer casal ou qualquer sócio, mas a gente tenta equilibrar isso com a nossa vida pessoal também. Legal. Tem bastante pergunta que a gente já respondeu. Por exemplo, a Vanessa Schweitzer perguntou por onde começar. A gente já deu algumas dicas legais, né? Mas tem uma pergunta aqui da Jennifer Petri interessante, que foi falado rapidamente, mas acho que é importante dar uma frisada. Como foi o levantamento de dinheiro para investir na primeira clínica em Luiz Alves? A gente não tinha dinheiro. O levantamento de dinheiro foi através dos procedimentos. Eu nem lembro como que a gente fez a primeira parte. Tu lembra? Lembro. Lembro, foi eu que planejei. As planilhas todas, eu lembro. Tá tudo guardado. Fluxo de caixa tá ali. Entra uma dica, assim, porque vai de pessoa para pessoa, mas assim,
uma coisa que a gente... Por isso que eu digo que gestão é para a vida e não é para o negócio. Uma das coisas que fazem total diferença na vida da gente é entender onde a gente quer chegar. E a partir de entender de onde quer chegar, que a gente vai planejar ou para onde vai destinar o nosso dinheiro, o nosso recurso. Eu tinha um trabalho na época, eu tinha um salário. Só que aí entra a grande questão, que eu acho que é mais do que por onde começar, é por aí que se começa. Você falou que tinha alguém que perguntou por onde começar. Eu acho que é aí que se começa. O começo não está no momento em que você larga o emprego e começa o negócio. O momento que você começa é quando você define que você quer empreender. Porque se você definiu que você quer empreender, é aí que você vai começar a se programar para isso. Por exemplo, a gente tinha o intuito de empreender, de abrir alguma coisa, não tínhamos ideia do que era. Eu acho que era mais de um ano antes de ela se formar, então tinha mais de um ano antes. E eu comecei a me preparar financeiramente para isso. Então, assim, nunca vai ser a questão de quanto você ganha. Vai ser a questão de como você gasta o seu dinheiro. Isso é para qualquer nível de sociedade. Porque eu conheço pessoas que ganham 30 mil reais por mês e gastam 35 mil reais por mês. E eu conheço pessoas que ganham 5 mil reais por mês e gastam 3 mil reais por mês. Essa pessoa que ganha 5 mil reais por mês e gasta 3, ela é infinitamente mais rica do que a pessoa que ganha 30 e gasta 35. Então, o nosso planejamento começou há mais de um ano antes de a gente abrir as clínicas, onde a gente começou a nos programar financeiramente. Nós decidimos isso, não foi só no começo, foi durante. E esse é um dos pontos entre os pilares que nós vamos falar. Um pilar é o financeiro. O pilar financeiro, ele é justamente a programação. A gente costuma, e isso é a questão de cultura social que vem, né? Quem quiser ler aquele livro Pai Rico, Pai Pobre vai ouvir da Corrida dos Ratos, que é a grande realidade da nossa sociedade, onde que nós sempre queremos aproveitar o máximo do dinheiro que nós gastamos. Então, se eu ganho 3 mil reais por mês, eu vou tentar adquirir o máximo que eu consigo, materialmente falando, normalmente, com aqueles 3 mil reais por mês. E se eu ganho 5, eu vou pegar aqueles 2 extra e vou... Opa, agora eu posso trocar de carro, eu posso trocar de casa. Só que aí o seu objetivo vai estar no hoje, não vai estar no seu planejamento. Como nós tínhamos o objetivo de abrir uma empresa, qual que foi a nossa realidade? Nós adaptamos o nosso padrão de vida para que obtivéssemos recurso suficiente num período de tempo X para abrir o nosso negócio. Obviamente que nós necessitamos no início de alguns financiamentos, porque obviamente que não tínhamos todo o dinheiro, faz parte. Mas uma dica, não só para quem quer começar, mas para quem tem seu negócio, a velocidade com que o seu negócio vai prosperar é proporcionalmente ao quanto você destina o seu recurso. Hoje nós temos praticamente 60% dos nossos recursos são reinvestidos dentro da clínica. E isso faz total diferença para a velocidade que a gente cresce. Nós poderíamos tirar completamente tudo e ter um nível de vida talvez melhor, com certeza melhor do que a gente tem hoje. Mas não é isso nossa visão de futuro. Nossa visão de futuro é que a clínica prospere. Então nós temos um cuidado muito grande com isso. Então isso o Luciano Hang fala isso, né? Que ele é um pobre dono de uma empresa rica, porque ele pega todo o dinheiro e reinveste na Van. E a Van é um grande exemplo. O Vinícius falou isso ontem ainda, sobre essa frase. A gente tem bem esse pensamento que no começo foi um pouco difícil para mim, por questão cultural mesmo, né? Eu não conseguia entender essa visão dele. Mas agora que ele começou a falar, eu comecei a lembrar de que realmente a gente tinha um padrão de vida onde a gente guardava tudo porque a gente tinha um objetivo maior. E realmente é você saber onde você quer chegar. Você precisa dar o passo inicial para iniciar a caminhada, né? E lá atrás não fazia tanto sentido para mim, porque eu, mulher, quero gastar, né? A gente é consumista, quero comprar bolsa, quero comprar roupa, quero ir no salão. E eu não podia fazer essas coisas. Não assim de um lado, nossa, extremamente excessivo, mas eu não estava sendo quem eu gostaria de ser ainda. Porém, nós tínhamos um objetivo muito maior do que aquele momentâneo. São prioridades, né? Exato, que é o que a gente tem hoje, mas hoje, por exemplo, a gente não gasta o que a gente ganha, a gente tem um investimento que daí é parte dele mesmo, porque eu nem sei tudo que está investido aí, mas é ele quem cuida, que é algo que eu vejo e dou muito valor, porque faz toda a diferença. A gente abriu essa nossa segunda unidade de forma tranquila.
Porque a gente estava preparado para aquilo. Não foi no achismo, não foi no chute, não foi de qualquer forma. Com pandemia, sem pandemia, a clínica ia abrir. Porque a gente estava tranquilo e seguro por conta de todo esse planejamento que aconteceu. Isso ajudou a manter a tranquilidade durante a pandemia, né? Se você tivesse apertado, você teria muito mais dificuldade de ter essa calma. Exato. Com certeza. E aquilo que, como eu comentei antes, continua a dica, né? Mas agora a pandemia, porque na outra empresa, a gente teve uma reunião esses tempos e o pessoal estava falando, não, porque agora a pandemia está, né, se encaminhando para o fim e daí agora a gente pode diminuir o nosso capital de giro porque agora vai acabar a crise. Eu falei, gente, vai acabar essa crise, outra, mas quando vem outra? Exato. Então, isso faz parte, precisa fazer parte, né? Essa incerteza, ela perdura. E eu acho que a questão mais importante que a gente precisa ter noção quando empreende é que todo mundo ouve falar, né? Você precisa separar a sua vida financeira da empresa da sua pessoal. Mas essa questão de para onde vai o dinheiro, se ele fica na empresa ou se ele sai para você, eu acho que é muito importante a gente se perguntar o seguinte: se eu, pessoal, falir hoje, a minha empresa consegue continua me sustentando. Agora, se a minha empresa falir, não tem para onde eu apelar. A empresa ela é a questão mais importante da sua seguridade. Porque se eu tiver dificuldade financeira pessoalmente e a empresa estiver indo bem, eu vou me alimentar da empresa até essa dificuldade passar. Claro. Agora, se a empresa for mal, eu particularmente vou ter capital suficiente para suportar a minha empresa, muito difícil. Né? Então, normalmente, o capital que a gente retira para a gente acaba desfrutando de alguma forma. Então, essa gestão financeira, que vai ser a última live da nossa mentoria, com certeza é um dos pilares também que faz total diferença. Mas ele é muito importante, que eu lido na minha vida com uma palavra chamada equilíbrio. Acho que isso é muito, muito valoroso, porque é exatamente isso, Vinícius, a tentação ela é muito grande. Então, as pessoas querem antecipar etapas. Bom, se nós estamos tendo um rendimento bom na empresa, por que não? Por que não? Por que eu não posso me dar esse direito? Por que eu não posso comprar aquilo já? Mas é aí que ela está antecipando algumas questões que daqui a pouco lá na frente talvez esse bem vai ter um vencimento muito rápido na vida dela. Porque até mesmo porque o investimento que ela faz tem despesas por trás disso, tem uma série de situações que aquele conforto que te traz momentaneamente, você precisa mantê-lo. Então essas coisas, as pessoas se atrapalham bastante, isso é muito visível. E aí essa antecipação de etapas faz com que talvez aquele bem não dure muito tempo nas suas vidas. E quando você menos precisar, você vai ver que realmente o erro estava ali em cima daquela questão antecipada. Eu acho que essa visão ela se constrói muito, porque eu não tinha esse tipo de pensamento antes. Até pelo meu histórico de vida, das coisas que eu aprendi, enfim, eu nunca tive um aprendizado de guardar dinheiro é o certo, de você ter uma reserva de urgência, tem que ter, enfim. Eu aprendi muito com ele. Eu me questionava, eu falava pra ele, meu Deus, mas se a gente tem dinheiro, por que a gente não pode comprar? O dinheiro tá ali, por que a gente não pode comprar? Daí, quando a gente finalizou a clínica, ele falou, por causa disso. Porque senão a gente não ia ter dinheiro pra pagar à vista, ou enfim, como a gente pagou a clínica. Aí você tem o carro que você quer, mas você tem que financiar a clínica, de que vale? Né? Eu acho que é muito esse pensamento estratégico mesmo que tem, só que se constrói. Eu acho que você não consegue ter ele assim, uma virada de chave total. E só lembrando, né, que na clínica foi um investimento. No aquisição pessoal foi uma despesa. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Mas assim, o Vinícius é o equilíbrio dessa parte, mas vai muito de você conseguir aceitar e entender isso. Você podia ser contra e não entender. Exato. E levar tudo... Aí entra aqueles desafios de ser casal, né? Porque se por exemplo, né, pega uma empresa grande, aí o diretor financeiro da empresa fala alguma coisa, beleza. Agora, poxa, tem intimidade. O que tu quer dizer, o que eu quero, o que eu posso gastar, o que eu não posso? Isso é difícil. A gente já passou por situações assim, de pessoas de fora às vezes julgarem, porque a gente passou por uma situação de que numa determinada época ela queria comprar um celular novo e ela me perguntou, posso? Eu falei, não, acho que não, né? Acho que não é o momento, acho que não. Tá, mas como assim? Ele vai te dizer se tu pode ou não pode? Então, eu acho que é algo até importante falar, porque hoje em dia, com essas redes sociais, capaz de fazer um corte, tirar um negócio que ele manda na relação e, enfim, que é abusivo. Não é isso, é o posso no sentido de que eu confio no controle financeiro que ele tem. Então, qualquer coisa que eu for fazer que tenha um valor agregado, eu sempre pergunto, amor, como é que tá? Dá pra eu comprar? Não dá? Enfim, pra eu entender, porque eu, sinceramente, eu não sei quanto que a gente tem. Eu deixo isso tudo pra ele, eu nem quero saber, eu não faço nem questão, porque eu não gosto dessa parte burocrática. Eu acho que a pessoa tem que gostar para ela fazer o que ele consegue fazer, entende? Perfeito. E aí, falando disso, tem uma pergunta da Cat Estética
que você respondeu um pouquinho, mas eu queria aprimorar. Ela pergunta da marca de biquínis, como funciona. Mas eu queria aprimorar, porque antes você comentou nem todo mundo é empreendedor. Existe o intraempreendedor, que empreende dentro da empresa e está tudo certo e faz a empresa, às vezes, virar uma gigante e tal. Vocês estão com vários negócios e cada vez fica mais difícil cuidar desses negócios. Né? É o biquíni, é o cosmético, é o novo plano que está aí em segredo aí, que é sentir na troca de olhares. Então, como é que faz para cuidar disso tudo, para acelerar isso tudo ao mesmo tempo? Porque tudo tem potencial, né? Vocês têm vários estudos e quando botam em prática é porque vocês já sentiram que tinha potencial, que você comentou antes. Mas como é que faz para administrar tudo isso? Não é fácil. Eu até sinto assim, hoje, por exemplo, eu coloquei looks para Hermes à venda, né? Porque eu não consigo mais ter tempo de fotografar, de dar atenção. Você precisa movimentar as redes sociais para fazer venda, né? Eu não tenho mais tempo para isso. O que a gente tem hoje de negócio, a gente tem colaboradores que nos auxiliam. Então, é extremamente fundamental você ter uma equipe bem posicionada, que entenda o seu propósito, que abrace a causa para fazer acontecer. Porque eu não consigo me dividir em 5. O Vinícius não consegue. A gente tem coisas que a gente fala sempre que são os primordiais, que precisam acontecer todos os dias. No meu caso, é fazer avaliação. Eu não posso deixar de fazer avaliação para fazer foto, produzir conteúdo de marketing, para... Enfim, seja lá qual for a outra atividade. É a essência do negócio, né? Exato, é a essência do negócio. Só vai ter crio se eu avaliar. Só vai ter tratamento de melasma se eu avaliar. Só vai ter diástase se eu avaliar. Que são os tratamentos que têm um poder maior dentro da clínica, né? E só vai continuar tendo rendimento se ele estiver fazendo o que ele faz lá na frente daquele computador. Então, ele precisa estar lá, eu preciso estar cá, a gente precisa ter outras pessoas fazendo girar. Eu acho que principalmente é você ter colaboradores ativos ali que consigam te ajudar. Mas aí vem a coceirinha, né, Vinícius? Porque você vê o potencial, você vê que o negócio vai dar certo, mas hoje você não tem braço. Uma coisa que a gente tem revisado, e até por isso também está à venda uma das questões, uma das empresas que a gente abriu, porque o foco ele também faz diferença, né? E a gente sempre teve como foco muito forte as clínicas, né? Os outros negócios, eles rodeiam perante oportunidades. Então... o que a Priscila falou, ela está muito forte dentro da nossa visão, porque nós temos como missão ter os melhores resultados e experiências, e a gente coloca muito claro na nossa frase de missão, uma frase que está de propósito lá, para todos que confiarem em nós. Porque quando eu falo que eu quero proporcionar os melhores resultados e experiências, melhorando a sua autoestima e trazendo um sorriso no rosto para todos que confiarem em nós, eu estou falando dos meus colaboradores. Porque eles também confiam em nós. Então, a pessoa que eu me preocupo lá dentro, mais fortemente, todos os dias, são os meus colaboradores. Porque eles estando assistidos, tendo, né, todo esse apoio, eles é que precisam se preocupar com o meu cliente final. Então, eu vejo que a minha função, principalmente como gestor, é me preocupar com eles. Então, hoje, a gente tem uma equipe que, com certeza, a gente tem plena confiança. A gente tem uma equipe bem grande por trás de tudo isso que acontece. A gente está crescendo e a equipe vem crescendo junto, e a gente fica muito feliz que essas pessoas a gente está proporcionando com que elas cresçam junto com a gente, né? Então, assim, com certeza, nenhum negócio se constrói sozinho. Um dos paradigmas que a gente fala, que as pessoas têm esse receio, às vezes, de abrir mão de algo, que é o que foi comentado antes, né? Mas eu converso com as minhas pacientes, vou contratar alguém para conversar, é que a gente, às vezes, acha que o jeito que a gente faz é o melhor do mundo. Sendo que, se a gente contratar uma pessoa, pode ser que ela não seja tão boa? Pode. Mas você já pensou que ela pode ser melhor que você naquilo? Né? Isso é muito interessante. Uma frase que, quando eu estava no processo de convencimento de contratar uma secretária, que foi nosso primeiro funcionário, foi uma secretária, que foi a Filó. A Priscila falou assim, mas e se ela não responder como eu respondo? Eu olhei para ela e falei, e se ela responder melhor? Verdade. É que a gente sempre ainda pensar pelo outro lado, né? Não, eu sou melhor. É o ego falando, na verdade, né? E a confiança que eu tenho no que eu tô fazendo. Só que eu não tinha mais tempo, então eu já estava respondendo de qualquer jeito, de forma rápida, não estava dando atenção. E é muito do pensar, e se ela fizer melhor? Ela vai ter mais tempo, ela vai estar focada naquilo, então com certeza ela vai poder dar o melhor dela, que eu não estou conseguindo, né? Exato. Geralmente faz por causa disso. Nosso exemplo, a Priscila, ela atendia e respondia as mensagens. Então ela respondia a todo mundo a pergunta que tinha no Instagram, entrava para consulta. Só que a pessoa mandou para você assim, oi, tudo bem? Aí ela respondeu, oi, tudo, e com você? E foi para consulta. E ela vai responder de novo só daqui 1 hora. Aí a pessoa falou, como faz para marcar uma avaliação? Aí ela vai responder, você isso e aquilo. E entra para avaliação e vai responder de novo só em 1 hora.
Vai Qualquer um dia. outra pessoa vai um dia para terminar uma conversa. E qualquer outra pessoa que estivesse fazendo a função ali, que exercesse minimamente razoável, ia terminar em 20 minutos. E aí entra o principal fator. Aquela pessoa, por ter sido atendida em 20 minutos ou levar o dia inteiro para marcar uma avaliação, faz diferença? Com certeza Sem faz. dúvida. É o famoso lead quente. Tava quente ali e Exato. tinha que positivar. Mas aí, como ela não podia... O tempo é exponencial, né? Quanto Perfeito. mais rápido você Vinícius, consegue... quantos colaboradores vocês têm hoje? Eu fiz as contas agora, 15. Veja, são 15 postos de trabalho que vocês já agregam aí nessa história, né? É uma responsabilidade, né? Eu tava aqui, ó, contando, que eu não sei de cabeça, mas são 15 15. diretos e alguns indiretos, porque a gente tem alguns parceiros também para Sim. algumas outras atividades, né? Fora o que movimenta, né? Aluga hotel, faz curso, e Exato. aí vai movimentando algumas coisas interessantes. Eu queria fazer uma última pergunta, tem várias aqui, interessantíssimas, mas eu queria fazer uma última, que até é da Liliane, que está aqui conosco, do casal, a esposa do Silvio, que trabalha conosco aqui no podcast. Olha só, avisar que o Sheila hoje não está aparecendo porque nós temos uma remodelagem. Podemos abrir mão do casal. Primeira vez que estão indo 2 pessoas. Então o Sheila hoje abriu mão gentilmente de estar junto no programa, mas estamos nos Poxa, bastidores amigo! fazendo tecnicamente aí o trabalho. Está nos né? bastidores. A Liliane tem o sonho de abrir uma clínica de home care para cuidados aos idosos. Qual dica que vocês dão para que ela tire esse sonho do papel? De home care você diz... Entendi. Eu acho que principalmente você tem que identificar onde está o teu público. Se ele está em Luiz Alves, se realmente tem um público para isso, que eu acho que tem, ou se está em outro lugar e começar a estruturar. O que você precisa? Você tem que pensar assim, o que eu preciso para isso? Eu preciso de um jaleco, eu preciso de um esteto, eu preciso de um esfigmomanômetro, eu preciso de uma prancheta, eu preciso disso. Tá, eu tenho dinheiro para isso? Não, tá, então eu não tenho. Então o que eu preciso fazer para ter dinheiro? E você vai estruturando até você ter tudo o que você precisa. É a minha estruturação sem ter toda aquela parte de planilha dele. Ele vai te falar de uma forma mais estratégica, né? Eu tô te falando de uma forma que eu faria hoje num momento imediato. Eu não tenho dinheiro para isso, tá? Eu vou precisar fazer um empréstimo, vale a pena a questão de juros e tudo mais? E começar, coloca no papel, realmente, porque às vezes a gente pensa e daqui a pouco a gente esquece o que a gente pensou e a gente não consegue lembrar daquilo que você está colocando que você precisa de verdade. Porque, no meu ver, você nunca vai estar 100% preparada. Você nunca vai se sentir 100% preparada. Eu não me sinto hoje em dia para gravar um podcast, por exemplo. Eu falo nas redes sociais 24 horas por dia, eu tenho vergonha de aparecer aqui para gravar, mas ok. Eu acho que 100% preparado você nunca vai se sentir. Só que você tem que encarar. É o que você quer? Joga pro universo e vai. Acredite naquilo que você tem dentro do seu coração. Se você tem um propósito, se você ama o que você faz, não vai dar errado. De todas as pessoas bem-sucedidas que você for olhar, todas elas falam a mesma linguagem. Todas elas amam o que fazem antes de pensar no financeiro. Todas elas tinham uma paixão por aquilo que fizeram, sem ter renda nenhuma inicialmente e depois fizeram alavancar. Porque se você ama, você não desiste. Você vai até o fim. Fantástico, é emocionante, né? Muito bom. Eu estava aqui pensando, e Vinícius pode colaborar nisso, às vezes o cara abre uma padaria no local que não existe a padaria e não dá certo. E às vezes você abre do lado onde já tem outra padaria e as duas prosperam. Mas é isso, ela acabou de dar exatamente a palavra. Quer dizer, quando você tem amor, paixão, você tem aquele objetivo, claro, vem esse lado racional também da tua participação, não tem como dar errado, gente. A questão é acreditar em você mesmo e fazer acontecer, né? Mas aí a Priscila vem com uma frase, Priscila, muito forte, muito importante, que é essa questão de acreditar em você mesmo. Se você tem esse propósito, eu acho que isso é muito positivo, você vai realmente atrás dos seus sonhos e vai conseguir alcançá-los de uma forma ou de outra. Padarias tem tantas que talvez se você abrir uma próxima já vai nascer fracassado e não. Vai nascer muitas exitosas, estão aí extremamente novas no mercado e crescendo exponencialmente, então vem muito disso, né, Priscila? Eu acho que é só você pensar em negócios que são vendidos, negócios falidos que são vendidos para outras pessoas, que essas outras pessoas fazem bombar. Por quê? Exatamente. É o mesmo negócio, é um material de construção, é o mesmo material de construção com o mesmo nome, por que agora prospera? Porque tem todo um legado diferente, tem todo um tratamento diferente, tem toda uma visão diferente. Exato. Isso faz toda a diferença. Uma dedicação, né? Exato, faz porque, toda a Vinícius, diferença. falamos isso até porque parece que você tem que sempre inovar hoje em dia, abrir um novo. Não, existe muita coisa que está desde sempre e continua com muito êxito. E precisando de novos estabelecimentos, inclusive. Não é isso? Exatamente. Uma das coisas que eu falo quando a gente está falando de proposta de valor, pegando o gancho que tu falou agora, que o inovar ele não é necessariamente trazer um produto novo. É fazer o que já existe de uma forma diferente. Perfeito. Essa é a real,
a essência da inovação. Então, por exemplo, nós atendemos com o procedimento de CRIO da PRI, e nós já mudamos o jeito de atender 3 vezes durante a nossa trajetória, nossa curta trajetória. Porque isso é uma inovação. Se nós fazíamos de um jeito, agora estamos fazendo de outro, e ele atende de melhor forma o nosso cliente, o negócio houve uma inovação, ele foi inovado. Então, às vezes, quando a gente fala em inovação, a gente primeiro atribui quase somente a tecnologia. Então, quando eu falo, fazer uma inovação, o queridinho, né? Vou fazer um aplicativo, inovação. O aplicativo é o meio com que você vai trabalhar um jeito diferente de negócio. Então, uma padaria por si só, tu pode fazer com que essa padaria trabalhe de um jeito diferente. Isso é uma inovação. Não quer dizer que ter uma padaria não é inovar. E continua sendo uma padaria. Continua sendo uma padaria, Exatamente. mas de uma forma diferente. Um grande exemplo disso, eu posso citar até dando os créditos a Thaline, que vai vir aqui no outro podcast com vocês. No próximo. Ela trabalha de um jeito completamente diferente dentro da cidade e existem lojas do mesmo segmento na região. Então, assim, o sucesso é atribuído a essa inovação. É um negócio totalmente inovador. Não pelo que ela não pelo produto que ela entrega, talvez, mas pela forma com que ela trabalha o negócio dela. Totalmente diferenciado. Penso que nós já batemos o recorde de tempo, já estouramos todos os limites. Eu falei, me deixar falar. Mas é que é tão gostoso, o papo é tão produtivo que é isso. É isso fantástico, né? A gente está aqui 2 horas, mas podia ficar 10, que o assunto não vai acabar nunca. É fantástico, é emocionante e, sobretudo, é inspirador. Né? A gente vê a história de vocês, a junção do casal, as características de cada um e entende o porquê do sucesso. Né? Não foi do dia para a noite. E não vai ser, porque vocês vão muito mais longe. Hoje está aí com um sucesso fantástico, vai ser o dobro, o triplo. A inteligência do Vinícius na parte de planejamento e a tua coragem em botar a cara na frente do negócio são ímpares. São características aí que fazem a diferença, né, Mazinho? E os nossos internautas tiveram hoje um presente. Olha, nesse começo de temporada, no primeiro mês no topo, já é um presente aí, olha, para se inspirar de fato, para meter sua cara, estudar e fazer o seu negócio, né, Mazinho? Um baita programa que a gente gravou hoje. Estamos encerrando aí, podíamos ficar mais algumas horas. Lembrar os nossos internautas dos canais, né? A gente tem no YouTube o No Topo Oficial Podcast, em breve com canal de cortes, atendendo a pedidos aí, né? Com os vários cortes sensacionais que a gente teve. Inclusive no programa de hoje vão ter momentos fantásticos que a gente vai poder compartilhar. No Spotify, No Topo Podcast. Lembre também de nos seguir, de curtir e de ativar o sininho no YouTube para ver os novos episódios. Lembrar da próxima agenda, né, Mazinho? Foi citado aqui pelo Vinícius, a Thaline vai estar aqui no próximo episódio, no dia 9 de fevereiro, e a Cláudia, da Carpegiani Sports, no dia 16. Mazinho, vamos ficando por aqui. Agradeço muito esse casal sensacional. Foi um prazer conhecer um pouco mais da história deles e poder compartilhar com vocês. Fica um grande abraço e até o próximo episódio, Mazinho. Tá certo, Edinho. Agradecer mais uma vez aí, né, a nossa equipe acima de tudo. Registrar também minha esposa, a Tatiana, que está presente aqui nas gravações, a Liliane, que sempre nos apoia, o Sheila, que hoje, como eu falei, está nos bastidores aí nos auxiliando. Deixar para a despedida do casal, um belíssimo papo, uma conversa maravilhosa. Então, inicialmente, Priscila, agradecer a tua presença e as suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade, me sinto muito honrada de verdade por participar desse projeto com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Espero que seja produtivo para quem for nos assistir, que faça a diferença na vida dessas pessoas e que para quem tem esse desejo de empreender, que não desistam dos seus sonhos, porque se for por amor, eu tenho certeza que vai prosperar. Maravilha. Da mesma forma, Vinícius. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, esse papo. Abrimos coisas que a gente não era habituado a falar, principalmente eu que não estou nas redes sociais. Mas para você que quer empreender, planeje, estude o seu negócio e tenha coragem que, amando o que faz, maior probabilidade é de que dê certo mesmo. É isso. Com esse casal maravilhoso, com esse papo fantástico, mais uma vez agradecer a presença de vocês. Agradecer a você que está na nossa audiência, que sempre nos engrandece a cada episódio. Né, novos amigos vão curtindo, vão compartilhando, vão entrando junto conosco e vão estando no topo, acima de tudo, um reconhecimento muito claro também a todo o trabalho que é feito aqui nos bastidores. Quero agradecer a toda a equipe que durante a semana aí se esmera muito
para poder fazer aí o episódio realmente rodar 100% e que possa chegar até você com toda a maestria, com todo o conhecimento, você possa agregar ainda mais conhecimento com os nossos entrevistados. Com certeza hoje foi mais uma aula e acima de tudo é dessa forma que a gente quer, estar sempre com você, nosso público fiel, e levar o bom conhecimento, o empreendedorismo, as boas práticas e o reconhecimento, acima de tudo, às pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. Vamos fechar com um brinde especial ao casal maravilhoso que esteve aqui e também a você que está nos assistindo, que está nos prestigiando e que está conosco no topo. Tá certo? Sim. Grande abraço, até o próximo episódio. Sucesso a todos.